A cana não nasceu no Brasil, mas fez do Brasil a sua casa. Muito antes das grandes colheitadeiras cruzarem esse chão e das modernas usinas dominarem o horizonte, nosso açúcar já conquistava o mundo. Trazendo divisas, gerando progresso, virando sinônimo de Brasil mundo afora, num ciclo que parecia não ter fim. Mas não ficou por aí, pois a cana é forte e generosa como a nossa gente. E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade, hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora. E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva AgriScience. Ao lado de quem produz, hoje e amanhã. Boa noite a todos, sejam bem-vindos os nossos ouvintes aí pelo YouTube, pelo chat do YouTube, aos nossos aqui debatedores e palestrantes da noite de hoje. Nós estamos fazendo agora, iniciando o painel de gestão inovadora, resultados eficientes, da nossa sala de gestão de negócios. Nós vamos ter como moderador o Dr. Ailton Leite dos Santos, diretor administrativo e financeiro da usina Cocal. Dr. Ailton é graduado em administração de empresas, possui MBA em gestão tecnológica no setor sucroenergético e sua atuação profissional como controller abrange processos de gestão econômica, financeira e patrimonial e empresas brasileiras do setor do agronegócio. Dr. Ailton, a palavra é do senhor agora. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao DOP pelo convite, por moderar esse painel. Acho que o painel é tão importante e de um assunto que está latente nas companhias no dia a dia, né? Então, eu estou muito feliz porque acho que as duas palestras hoje são de temas bastante importantes para o setor, para as empresas, e são temas bastante inovadores. Bom, como a Rosângela mencionou, né, eu sou diretor administrativo da Cocal, e eu gostaria de apresentar aqui, iniciando pela Camila, né, a Camila é líder de pessoas e mudanças da KPMG. Camila, pode se apresentar? Boa noite. Oi, boa noite, Ailton. Boa noite a todos que estão aqui conosco. É um prazer estarmos aqui com vocês. Bem, eu sou a Camila, eu trabalho aqui na KPMG, eu sou líder da prática de People and Change, então toda a parte de consultoria, né, e processos e pessoas, desde a parte de processos, né, realmente, desde Business as Usual, e também da prática de pessoas na LIP, que é a unidade de inovação da KPMG, né, focada principalmente em transformação disruptiva, e lá também nós temos, né, uma vertical específica para trabalhar em pessoas, porque a gente acredita realmente que a transformação, ela começa em pessoas. Então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, porque é algo que a gente acredita muito,
E, Ailton, fica bom, também te devolvo aí para você abrir aí para o André, nosso querido Mind Hacker. Tá bom. Bom, também gostaria de apresentar o André, né? Ele é Mind Hacker, ele trabalha também na KPMG junto com a Camila. André, boa noite. Olá, boa noite, Ailton. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui. Queria agradecer muito pelo convite. E, bom, eu trabalho na KPMG na unidade de inovação disruptiva, na parte de transformação disruptiva, na unidade de inovação da KPMG, já faz 1 ano e meio, e eu tenho trabalhado na prática de People desde então. E vai ser ótimo poder apresentar esse assunto para vocês hoje, porque é algo que a Camila e eu, a gente está sempre muito envolvido no nosso dia a dia, e poder compartilhar isso vai ser muito legal. Ótimo. Também gostaria de apresentar aqui também o Luciano Rodrigues, que é economista da Única, acho que bastante conhecido no setor. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, Camila, André, Ailton, que é isso, eu sou estagiário aqui nesse time ainda. Agradecer o convite feito pela UDOP, a Salíbia, a Rosângela, a Mauri. Acho que é muito bacana a gente poder estar discutindo, parabenizar pelo seminário, né, sendo 100% aí digital, interativo e gratuito. Acho que é um ambiente muito importante e saudável de reflexão e compartilhamento de conhecimento aqui do setor. Então, mais uma vez, agradecer e espero poder contribuir aí nesse painel. Tá bom. Bom, eu espero, então, aprender um pouco hoje aqui com vocês. Como eu já mencionei no início, eu acho que o tema é bastante interessante para nós que estamos no dia a dia das empresas, né? Acho que os dois temas. E eu gostaria de, então, de deixar a palavra com a Camila e o André para iniciar a palestra deles hoje, que fala sobre gestão por objetivos. Muito obrigada, Ailton. Luciano, imagina, nós vamos aprender muito com vocês dois aí. Com certeza. Um prazerzaço, assim, na verdade, uma grande honra poder dividir esse painel com vocês. Nós fizemos nossa apresentação aqui, na verdade, a gente gostaria de fazer ela bem interativa, né? Então, a gente acredita muito nessa troca, né? A gente está aqui realmente para trocar com vocês. Então, nós organizamos também esse nosso bate-papo, inclusive com perguntas. Por que perguntas? Porque ela estimula muito a nossa mente, né? E é isso que a gente espera poder fazer aqui um pouquinho, a gente talvez provocar alguns pensamentos, algumas reflexões. Então, fiquem à vontade para interagir conosco no chat. Eu e o André, a gente vai fazer aí também um bate-bola, né, para conseguir dar uma dinâmica bem legal também. A gente adoraria ver muitos comentários aí, vocês interagindo bastante, o que a gente puder ir respondendo também durante, se não também a gente, depois desse bate-papo, a gente vai ter o maior prazer também de conversar com todos vocês. André, vamos começar então? E aí a gente gostaria de até, inclusive, começar falando justamente sobre isso, né, assim, então, o modelo de gestão por objetivos, né, assim, por que a gente precisa fazer gestão por objetivos, né, assim, da onde será que surgiu essa necessidade? Conta aí um pouquinho para o pessoal, então, um pouco desse histórico de como as ondas de negócio, de transformações ao longo do tempo, fazem com que essa gestão de pessoas seja continuamente repensada, né, e o que realmente interfere? Conta aí para o pessoal, então. Bom, eu sempre gosto muito de dizer, na verdade, que quando a gente está falando de gestão de maneira geral, a história da administração, ela traz muitos recursos para a gente nesse sentido. E logo no início do século XXI, não, no século XX, do século XXI é o que a gente está, mas no século XX, já no começo dos anos de 1900, a gente já passou por um período de produção de ferro nos Estados Unidos e começou a entender que tanto os trabalhadores quanto os empregadores, eles precisavam ter um intermediário, uma interface entre eles, que ia, então, conseguir ajustar e conversar sobre as atividades, o que era esperado, quais eram os direitos, quais eram as oportunidades, o que eles precisavam fazer. E depois, quando a gente vai para os anos 20, que foram os anos prósperos, né, dos negócios nos Estados Unidos, a gente começa a ver, na verdade, que precisa ter uma grande... que o colaborador, ele começa a ter uma grande importância, né? Então, você tem um crescimento econômico muito grande e você precisa ter bons trabalhadores para você conseguir fazer o seu negócio escalar, o seu negócio crescer. Então, de você conseguir também dar uma entrega melhor para os seus clientes. Porque
nesse período, a gente também vê uma diferença já nos consumidores, porque antes eles acabavam consumindo uma unidade, algo que era específico, algo que era igual sempre, e aqui eles querem começar a ter um pouco mais de customização. Então, o RH, ele começa a ganhar um papel muito forte nos anos 20, que é quando ele começa a induzir os supervisores e a conversar com os supervisores para que exista uma relação mais próxima com os empregados, até mesmo porque empregados confortáveis e contentes, eles produziriam muito melhor. E aí, depois da crise de 29, né, da quebra da Bolsa, começou a ter uma grande crise econômica nos Estados Unidos, o que gerou um grande mal-estar, e as empresas começaram a entender que elas precisavam cortar custos. E cortar custos indicava cortar pessoas. O RH, nesse momento, ele assumiu um papel que era de tentar segurar o máximo de empregos que ele conseguia e de tentar continuar com o que ele já vinha construindo nesses últimos 30 anos. Então, o RH começou a ter um olhar que ele era muito mais de um protetor ali dos empregados. Apesar de que ele entendia que a visão dele poderia ser muito mais estratégica e eles poderiam conseguir sair dessa situação muito melhor. Então, a gente já vê aqui esses 3 pontos, que é a necessidade de existir um RH, o RH ganhar uma intensidade muito forte nesse sentido na gestão, né? A gente precisa fazer essa gestão de pessoas. E aí, depois disso, a gente vem para o momento onde a gente vai ter que começar a ter que cortar pessoas. Então, a gestão ela é muito importante porque ela consegue controlar esses pontos. E aí a gente vai, então, dar um salto aí para os anos 50, que é logo no período do pós-guerra, que os chefes, os executivos, os altos cargos, eles começaram a ficar vazios porque as pessoas começaram a morrer e não tinha quem colocar no lugar. A gente não tinha, na verdade, ser preparado para especializar pessoas, e também perdemos muitas pessoas em guerra por situações de pobreza, pessoas que não conseguiram estudar, e aí o RH ganhou muita força nesse sentido. A gestão por pessoas, ela começou a se valorizar muito mais nesse momento, porque eles precisavam construir uma estrutura que fosse para cobrir esse gap de pessoas, esse gap de executivos. Eles precisavam, então, de talentos que pudessem chegar numa alta performance, no nível deles poderem fazer essa gestão de uma forma muito mais coerente também ali para os negócios que estavam crescendo também, apesar de todas essas movimentações econômicas no mundo naquele período. Mas eles não podiam deixar a peteca cair, precisavam continuar. E a gente, vou fazer uma pausa aqui, porque nos anos 50, até quando a gente está falando desse posicionamento do RH e da gestão de pessoas, mais específico, olhando para essa visão de gestão, né, não só de recursos humanos, mas surge, então, uma metodologia, um conceito chamado MBO, que é Management by Objectives, em inglês, que é gestão por objetivos, que ele foi desenvolvido pelo Peter Drucker. O Peter Drucker, ele teve inspirações com várias pessoas, como o Sloan, que na época trabalhava na GM, e com o Fayol também, ele teve muitas inspirações em cima do Fayol. E ele, então, entende, na verdade, que aqui a gente precisa olhar muito mais para o nosso colaborador, porque tudo que a gente tem usado de ferramentas desde o início da produção de ferro e por todo o processo de industrialização, já era entendido por ele como uma tecnologia. E essa tecnologia, ela era orquestrada por pessoas. Então, se pessoas orquestravam ela e as pessoas faziam isso acontecer, significa que, então, a gente precisava olhar para as pessoas, porque elas que estavam desenvolvendo o nosso negócio e elas que estavam fazendo a gente crescer e alavancar, né? E aí, então, depois disso, também a gente tem uma ruptura aí nos anos 50, que é uma visão de que as pessoas, elas têm um grande impacto, um grande poder nas organizações. E a gestão por objetivos, ela também começa a ganhar muito mais força, e principalmente a gestão focada em pessoas, porque as pessoas iriam fazer o negócio acontecer. Nos anos 70, a economia ela já tinha dado uma estabilizada ali, já estava dando uma desacelerada também, e o mercado, ele começa a entender novamente que ele não precisa tanto ter mais uma busca de talentos, né, essa retenção de talentos tão forte. E aí, novamente, a gestão de pessoas, ela acaba caindo um pouco também nesse esquecimento nesse período, e que nos anos 80, com uma recessão já na economia, eles entendem que, na verdade, eles poderiam passar essa tarefa para os gerentes, né? Eles poderiam passar essa tarefa para outros cargos de liderança que poderiam assumir isso e controlar, então, os seus colaboradores. E aí, no final dos anos 90, a gente já está falando ali do crescimento, do grande boom da tecnologia, com a Microsoft crescendo muito, e a gente começa a olhar novamente que
os colaboradores eles têm uma grande importância para a gestão das tecnologias, mais uma vez. Então, mais uma vez, a gente volta a olhar a gestão por objetivos como algo que é muito forte e que as pessoas elas precisam disso também para elas conseguirem orquestrar essas ferramentas e fazer acontecer de fato. E que quando a gente começa a ter esse bomba assim acontecendo, a gente começa a olhar e perceber que a gente precisa então desses líderes, que a gente precisa dessas pessoas para elas fazerem o negócio acontecer e continuarem inovando e desromperem. E aí assim a gente tem a gestão de objetivos ganhando muita força então dentro das organizações nesse sentido. E a gente precisa analisar, dando todo esse contexto, por que a gente está contando isso para vocês e por que eu estou reproduzindo isso para você, Camila, mas porque é importante que a gente olhe para pessoas no processo de gestão, e é importante que as pessoas elas tenham objetivos, e é algo que o Peter Drucker fala muito no processo dele de estudo e de construção do MBO, porque as pessoas, elas precisam de um propósito, elas precisam de uma motivação. Então, se elas fazem a inovação, se elas fazem a transformação, se elas que orquestram essas ferramentas que nós chamamos de tecnologia, seja qual tecnologia for, então, a gestão, ela precisa mudar constantemente de acordo com a realidade do trabalho, de acordo com a realidade econômica, com a realidade histórica daquela situação e como a sociedade está no momento. Então, é importante a gente falar de gestão e de gestão por objetivos exatamente por isso, porque a gente precisa constantemente estar relembrando e revendo isso para que a gente consiga, então, sentir a capacidade de estar acompanhando o que está acontecendo na empresa, né? De estar realmente usufruindo de todos os recursos possíveis que a gente tenha, seja esse recurso tecnológico e físico, ou seja ele por pessoas, seja ele feito por pessoas. Porque as pessoas que vão fazer isso, né? E aí, nesse sentido, depois que a gente apresenta tudo isso para mim, uma coisa que fica é qual que é a vantagem, então, mais uma vez, de focar em objetivos. Que já que a gente está falando tanto de objetivos e que as pessoas são movidas por objetivos, por que disso, né? Por que focar nos objetivos? Muito bom. Obrigada, André, por essa aula. Se vocês puderem passar para o próximo, por favor. Justamente isso é uma grande pergunta, né? E é muito legal a gente trazer esse panorama histórico, porque muitas vezes a gente se esquece um pouco disso, né? De que, primeiro, as grandes transformações de negócio, elas estão muito alinhadas com as transformações de pessoas, com o que está acontecendo no mundo. E isso isso é catalisado e é sempre vindo dos movimentos das pessoas, das sociedades, e isso transforma muito. E às vezes a gente esquece, né? Quanto mais simples parece, né, o dia a dia, ou menos complexidade a gente encara, às vezes a gente acha que, então não precisa olhar para certos pontos, né? Assim, poxa, a gente às vezes começa a tratar, inclusive, pessoas como máquinas, em que tá bom, tá aqui uma lista de atividades que você tem que executar e acabou. Mas nós não seguimos essa programação. E eu acho que esse que é o grande ponto, né? E esse que é o que a gente quer realmente começar a falar agora. Afinal, por que objetivos? No próximo, por favor, a gente fala justamente sobre essa questão. Quando a gente pega um modelo mais tradicional, e aí, por exemplo, a gente faz uma meta smart, ou a gente faz realmente um modelo de gestão por atividades, né? Então, que você tem ali, né? Realmente as tarefas que precisam ser feitas, um SLA muito restrito. A gente está falando de uma gestão por metas. Então, eu tenho ali uma expectativa, né? Ela normalmente é bem numérica, a gente coloca ali prazo, a gente coloca especificidade e tudo mais. Só que o problema é que muitas vezes ela começa a ficar desconectada do contexto. Então, vou dar um exemplo. É quando a gente coloca, por exemplo, num departamento financeiro, um SLA de processar uma conta a pagar em 3 dias úteis. E aí você tem aquela questão, independente, às vezes, de você ter um prazo maior ou menor, às vezes, ou até uma emergência nesse ponto. Agora, quando a gente vai para uma gestão por objetivos, e aí, lembrando que o objetivo, ele não é a atividade em si, mas ele é a questão de qual é a finalidade. Aqui a gente muda bastante. Aqui, quando a gente fala em meta, eu estou trazendo a mente da pessoa, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho nisso, né, André? Vamos descer aqui um pouquinho, né, nessa navegar aí sobre a mente humana. Quando eu começo a falar em meta, eu fecho o foco. E aí eu começo a fazer a pessoa fragmentar. Ou seja, eu olho que eu preciso pagar uma conta em 3 dias úteis. E é isso.
e esqueço todos os outros elementos desse sistema. Agora, quando eu vou, por exemplo, para um objetivo, e esse objetivo é fazer a melhor gestão dos recursos da companhia, e claro que existem indicadores dentro disso, mas quando, por exemplo, surge uma questão que pode ser até, vamos ser muito sinceros, isso acontece, o erro de alguém que esqueceu, e que se caso uma conta não for paga em um dia útil, por exemplo, isso pode gerar uma multa alta para a companhia. Uhum. E eu olho para. E aí, quando eu tenho essa mente mais aberta, em que o que eu tenho, a mensagem que eu estou colocando para mim é como é que eu faço a melhor gestão, e não especificamente um pedacinho, um fragmento, que é simplesmente um SLA, eu consigo flexibilizar. A minha mente automaticamente, e aqui às vezes aqui começam os debates, né? Poxa, mas não, às vezes é falta de senso crítico, ou poxa, também às vezes é falta então da pessoa de realmente estar preocupada com a saúde e a organização do negócio, ou falta de proatividade, ou falta de noção. Já escutei coisas mil, né? Todos nós já escutamos. Mas a verdade é que não é bem isso. A verdade é que quanto mais você fecha esse foco, mais fragmenta, a mente humana ela para às vezes, de criar caminhos, de perceber. Sabe aquela coisa em que, por exemplo, a gente está andando distraído e às vezes não percebe alguém conhecido que passou do lado e às vezes até cumprimentou? E é isso que acontece. A nossa mente, às vezes, ela para de perceber o que está ao redor. E aí deixo de pagar uma conta que gera uma multa para a companhia, às vezes até alta, porque eu precisava flexibilizar esse LA e pagar em um dia útil, e pago várias outras que eu tinha talvez o vencimento para 5, 10 dias para frente, mas como elas chegaram, eu obedeci a lista, porque eu quero realmente garantir o meu bônus ali. E aí fica uma grande questão, e aí começam aqueles debates, né? Afinal, porque daí aí imagina, você tem um colaborador que foi responsável por uma multa de, sei lá, 100 mil reais para a companhia, e ao mesmo tempo, quando você vai olhar friamente, ele não rompeu nenhum SLA. Ele deveria ser elegível a um bônus talvez de 100 ou até mais de 100%. E aí fica sempre aquele desgaste, né? Às vezes naquelas relações, naqueles feedbacks, porque a pessoa não fez exatamente nada de errado, ela ainda estava dentro do prazo. Mas ela começou a olhar o prazo, o processo e não o objetivo. E aqui que é a grande questão, a gente pode ir para o próximo também, por favor, que é como a mente humana funciona. E aí a gente, né, começa a pensar e debater será que é mais fácil eu tentar fazer as pessoas funcionarem como máquinas, numa linha de produção, né, assim, ou seja, tendo que respeitar ali muitas coisas, e que toda vez que sai do script, eu ainda por cima quero que elas tenham flexibilidade, criatividade, proatividade, pensamento sistêmico, ou eu começo a adaptar os meus processos, o meu ambiente organizacional para funcionar mais como a mente humana, que é naturalmente uma mente complexa, uma mente sistêmica, uma mente criativa, uma mente relacional, uma mente que gosta de resolver problemas, e que muitas vezes a gente já começa a tirar essas características dentro da escola, né, em que eu vou lá e eu fragmento e fatio todo o conhecimento, não conecto nada com nada, e dentro das organizações muito mais, em que eu tenho ali silos muito bem vedados, não vamos interagir, e poxa vida, essas áreas que não respeitam o meu processo, deixa dar problema para ver se assim eles aprendem, ou vamos colocar metas muito restritivas, porque senão, ou seja, a gente tem que desenhar um processo muito travado, porque eu tenho uma desconfiança muitas vezes da capacidade do meu colaborador. Mas a verdade é que essa capacidade, ela só vem quando eu começo a transformar esse ambiente organizacional de um ambiente mais orgânico. Eu começo a pensar ao contrário. Como que a mente humana funciona e como é que eu redesenho esses processos. E o MBO é muito interessante, na verdade, a gestão por objetivos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, dando um pequeno spoiler, né? Inclusive das duas metodologias que existem hoje de gestão por objetivos, mas ele começa a abrir. E esse que é realmente o ponto. Quando eu coloco qual é o valor, né? Então vamos trazer agora, né, esse novo conceito também. O objetivo, ele está muito ligado à finalidade, ou seja, né, o que eu realmente quero alcançar, mas principalmente ao valor que eu quero gerar. E aqui ele não necessariamente é um valor monetário, mas é algo que realmente motiva e faz com que o meu cliente queira aderir. Seja esse meu cliente um cliente interno, um cliente externo, o meu colaborador. Né? Então, quando a gente traz isso, a gente muda o foco. E aí, o que é muito interessante? O que a gente começa a abrir na mente das pessoas?
O simples fato de eu trocar por um modelo de gestão por objetivo, então, ele faz com que a pessoa sempre foque na finalidade, ou seja, automaticamente ela tem um escopo mais aberto, a mente dela já automaticamente começa a olhar mais o sistema do que a tarefa. O ponto 2 também é que a pessoa começa a olhar não só o processo, a matemática, né, o fluxo, mas ela começa a olhar o valor, ou seja, esses intangíveis, o que eu realmente quero agregar, o que e para quem. E aí, mais ainda, né, assim, se a gente vai criando esse ambiente muito mais também empático e trazendo o que isso é relevante, né, ou seja, trazendo um ambiente também muito mais seguro para as pessoas trazerem as suas questões, a gente também começa a falar muito sobre conexão, sobre empatia. E isso resulta em muitos pontos. Eu começo a dar muito mais autonomia, porque no fim, o importante é o objetivo final. Por exemplo, nesse caso que a gente estava falando, e aqui um exemplo muito simples para que todo mundo possa se conectar com ele, é justamente nesse ponto. Poxa, se eu tenho que fazer a melhor gestão dos recursos da companhia, eu olho ali, né, no que está chegando para mim no dia, na semana, e eu vou decidir, poxa, essa conta não tem problema nenhum, por mais que ela foi a primeira a chegar, o vencimento dela tá para frente, então eu vou pagar ela mais próxima do vencimento, dentro do prazo, e vou processar primeiro outras pontas. Então, eu começo a dar muito mais autonomia para a construção. O objetivo final é alcançado, mas a construção é individual. E isso é muito importante. A gente já, de novo, dando pequenos spoilers, isso é um ponto importante. Quando a gente fala de uma gestão por objetivo, ela é mais os princípios do que o método. Então, eu preciso entender que não adianta também eu colocar ali, né? Eu troco a minha meta ali, né? Que era ali antes uma meta super, por exemplo, respeitar o SLA, para fazer uma gestão, mas no fim do dia acaba sendo a mesma, o foco em meta. Né? Ou seja, eu faço uma gestão por objetivos camuflada, isso também não funciona. Eu preciso dar autonomia. Significa que o jeito que o meu time vai fazer pode ser diferente do jeito que eu faria, e isso às vezes é muito angustiante para os gestores também, muitas vezes, porque até pouco tempo atrás eu sentava nessa cadeira e eu gostava muito do jeito que eu fazia, né? Eu era muito bem recompensado e eu fluía muito bem, mas eu preciso dar muito mais liberdade, porque quanto mais autonomia eu dou, mais a mente da pessoa se acostuma a ter flexibilidade. Então, quando chegam essas situações de crise, né, André, essa mente ela consegue fazer essas conexões. E aí a gente traz, obviamente, muito mais engajamento, porque eu não sou simplesmente uma engrenagem dentro de uma grande linha de produção. Eu não me sinto assim. Eu me sinto respeitada enquanto ser humano. Eu sinto que aquilo que eu trago faz diferença. Se eu sou mais criativa, se eu sou mais analítica, se eu sou mais processual, né? Se eu tenho um conhecimento técnico mais profundo, ou se eu sou uma pessoa que conecta muito bem os conhecimentos de todos que precisam. Então, eu trago aquilo que é o meu melhor e me sinto muito mais ativo, muito mais criativo, e o processo de aprendizagem também é muito importante. Podemos passar aí para o próximo também, por favor? E aí, o que a gente ganha com isso? Que daí isso é super precioso. Eu acho que uma grande lição que o Covid-19 nos trouxe aí é o quanto é importante que a gente pare de ter companhias engessadas, duras, rígidas, e a gente se torne companhias muito mais orgânicas. Quando eu começo a não fazer com que as pessoas se adaptem aos meus processos, mas permitir que os meus processos, o meu modelo de gestão seja orgânico, eu faço com que a minha companhia, esse meu CNPJ, que no fim do dia é um aglomerado de CPFs, ele realmente seja muito mais dinâmico. E ele se adapte rapidamente a qualquer situação. Seja uma situação, né, como muitos exemplos que você trouxe também ali na nossa história, né, que é o mundo que nos traz, e aí esse também é um motivo pelo qual a gente quis contar um pouco essa história, de que a verdade é que o mundo sempre vai nos trazer, a história sempre vai nos trazer desafios que a gente vai precisar repensar o modo como a gente vive. Mas também é muito melhor quando a gente cria esse ambiente em que a gente também faz isso de forma ativa. E isso que é muito legal, quando a gente faz uma gestão mais orgânica, uma gestão realmente por objetivos, uma gestão mais humana. A gente realmente consegue agir tanto reativo quanto ativo de forma muito mais rápida.
E aí o próximo, por favor, porque eu já falei demais, vou passar a bola para o nosso querido André. Fala aí, já dei um pequeno spoiler, né? Quais são os modelos de gestão por objetivos? Sim, não, muito obrigado, Camis, por ter compartilhado com a gente toda essa estrutura, né, de como a gente tem, como as pessoas pensam sobre autonomia. Essas são coisas extremamente importantes quando a gente está falando sobre objetivos. O objetivo fica muito mais claro para você quando você tem autonomia também para aquilo, quando você compreende o que é, faz muito mais sentido o seu trabalho e você consegue produzir muito mais, e até mesmo para você estar dentro da empresa, né? Bom, mas agora, respondendo a sua pergunta, os modelos de gestão por objetivos, eles, hoje, os mais conhecidos que a gente tem são dois, que é o MBO e o OKR. E aí a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, acho que eu gosto muito, eu sempre aprendi muito sobre gestão com história. Acho que a história, ela sempre traz muito para a gente um entendimento do porquê que a gente faz as coisas, do porquê elas surgiram, né? Então, vou voltar um pouco na primeira parte da nossa conversa, do que a gente estava contando, então, sobre toda essa história da gestão, por que a gestão por objetivos ela nasceu, e vou falar, então, sobre o MBO, que, novamente, a sigla ela é Management by Objectives, então, a gestão por objetivos, reforçando até o nome dela, que ela foi apresentada pelo Peter Drucker no livro dele de The Practice of Management, em 1954, e ela trazia o modelo SMART como um modelo que era a ser seguido. Então, o que ele entendia? Ele entendia que as pessoas elas não funcionavam como máquinas. E elas precisavam, então, ter uma motivação, elas precisavam ter um objetivo, elas precisavam entender o porquê das atividades delas. Por outro lado, também, além da gente falar dos empregados, dos colaboradores, a gente tinha uma parte da gestão que a liderança ela já não entendia mais como que os funcionários dela estavam reagindo. Ela já não conseguia acompanhar o processo de desenvolvimento deles. Então, tinha-se essa dor no mercado de que era aonde por que eu estou fazendo isso, né? O questionamento do colaborador, por que eu faço isso? Como eu faço isso? Para que eu estou fazendo isso? E, por outro lado, também tinha a questão do líder, que ele se questionava constantemente como que ele fazia para o funcionário dele entender o que ele precisava fazer e como ele conseguia acompanhar o funcionário dele. E é por isso que isso surge, porque começa a ter esse entendimento, então, de que o ser humano ele precisava ser acompanhado, ele precisava, então, de alguém que trouxesse para ele esse sentido, que conversasse com ele sobre isso. E aí, então, o Peter, ele traz essa ideia do MBO, que é mesmo para a gente conseguir, do líder conseguir sentar com o colaborador dele e conseguir, então, definir junto com ele qual o objetivo que ele quer para aquele ano. Por que ele está fazendo isso? Né? Então, tipo, o que ele vai ganhar com isso? Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia fazer a gestão de tempo dele? Então, era um momento no ano onde a liderança e os empregados, os colaboradores, eles paravam para conversar e entender qual era a expectativa para aquele ano, o que ele precisava fazer, o que era esperado dele, o que ele poderia esperar quando ele atingisse, então, este objetivo. E aí a gente fala do modelo SMART, que é exatamente isso. O modelo SMART é para que a gente consiga, então, definir algo específico, definir ali um objetivo que a gente quer atingir. Depois ele fala para a gente também da gente mensurar isso. A gente precisa, no momento que a gente define no MBO um objetivo, a gente precisa mensurar isso. Então, como que a gente vai fazer para mensurar esse objetivo? E era uma forma da liderança conseguir acompanhar e entender o que estava acontecendo com o colaborador, e do próprio colaborador também conseguir sentir, entender se ele estava fazendo certo, se ele estava conseguindo seguir o que era esperado dele, se ele estava conseguindo seguir o que ele tinha de expectativas para aquele ano. E aí também a gente fala, então, dessa questão de com quem ele poderia contar, aonde ele estaria, que práticas ele faria, que atividades ele teria. E logo em seguida, a gente fala também de uma outra questão, que é de ser realista. Então, o próprio funcionário, o próprio colaborador e o seu líder, ele precisava, então, entender ali se aquilo era real, sabe? Tipo, eu vou conseguir atingir isso mesmo? Eu vou... Em um ano eu consigo atingir esse objetivo? Ele é possível? Se sim, então,
continuamos. Se não, então vamos repensar, porque talvez esse objetivo ele esteja muito grande, ou talvez ele não seja também um objetivo que... talvez ele possa frustrar também o colaborador. Então também tem esse cuidado, que era exatamente isso. E aí depois, para a gente conseguir, então, além de mensurar, a gente precisa falar nisso em tempo. Quando a gente está falando de gestão, a gente também precisa ter esse controle de tempo. A gente precisa ter uma expectativa até mesmo de como a gente vai devolver isso para o mercado, como a gente vai levar isso para os nossos clientes. Então, o Plano Smart, quando ele, junto com o MBO, a ideia é exatamente essa, que a gente conseguisse definir esse objetivo e que a gente conseguisse, então, mensurar isso e acompanhar e estabelecer um prazo, estabelecer um tempo. Até mesmo porque, assim, seria uma forma da liderança de acompanhar os seus colaboradores e de os colaboradores saber o que é esperado deles e para eles próprios se organizarem e desenvolverem a sua própria autonomia. A ideia inicial era essa. Então, a gente tinha existia essa expectativa para o Peter Drucker, que era da gente ter um olhar mais humano dentro das organizações, que era da gente ter essa visão de que o homem é o homem e mulher, nesse sentido de humanidade, então as pessoas, elas faziam o negócio acontecer, e não ao contrário, não era o negócio que fazia as pessoas acontecerem nesse sentido. E o OKR, por outro lado, ele surge, então, com o Andy Grove na Intel, que isso aconteceu nos anos 80. O Andy Grove, ele era CEO da Intel naquela época, e ele trouxe o modelo do MBO, e ele pensou que ele poderia trazer aquilo para o time dele de uma forma um pouco mais colaborativa. Então, ele sentia dentro do time dele a dificuldade das pessoas de conseguirem definir os seus objetivos, porque a gente acabava caindo em meta, né? A gente saiu do objetivo, foi para a meta. Então, ele entendeu que aquele modelo ele já não funcionava mais, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, que muitas vezes na tecnologia a gente está criando coisas que nunca foram feitas antes, e que a gente precisaria, então, desenvolver do zero, e que aquilo não era tangível. Então, quando você vai falar de mensurar, de realidade, de tempo na construção de algo que você nunca fez, isso dificulta muito, e isso poderia ser frustrante também, né, porque às vezes você definia ali no ano uma meta, e aquela meta talvez não fosse cumprida, porque você não tinha como mensurar aquilo, você não tinha dizer se aquela expectativa que você tinha era real ou não. E aí, então, um pouco desse sentido, né, de que eles começaram a desenvolver os objetivos, então, de uma outra forma. Que o objetivo, ele era, na verdade, para que a gente conseguisse trazer as pessoas para dentro de novo para o propósito ali daquela construção. Então, o time como um todo, ele teria que participar daquilo, ele teria que construir. E a gente não teria só, então, uma definição de objetivo, a gente teria o time inteiro dizendo quais eram os objetivos que eles teriam. A gente teria o time inteiro definindo também como eles participariam disso, né? O OKR é Objective Key Results. Então, são as atividades chaves que a gente faria para atingir aquele objetivo. Então, a gente começa, na verdade, a traçar uma rota para esse caminho que você estaria fazendo para atingir o seu objetivo e para definir o seu próprio objetivo. Então, essas duas formas de trabalho, elas focam principalmente o objetivo, né? E que o OKR, ele começou a ganhar, na verdade, uma visibilidade muito forte, até recente, que foi a Google, foi o grande estudo de caso, assim, de sucesso que a gente teve no mercado hoje, que aplica o OKR e que acabou transmitindo isso para todas as outras pessoas. Então, a gente começa a ver que dentro do mundo da tecnologia e de inovação, o OKR, que são os objetivos, né, e traçar essa rota e visitando isso, eles trazem realmente efetividade e uma resposta para o que a gente faz. Então, aí fica o nosso questionamento, que é, se esses dois, eles têm o objetivo como foco, então, qual a diferença entre eles, né? Aí a gente entra aqui, então, na verdade, na comparação das duas metodologias. E aí, quando a gente fala de MBO, a gente está falando, então, que a gente não define como a gente irá atingir, a gente define o objetivo, mas a gente define o tempo e a gente define o número para a gente analisar, mas a gente não define como que a gente vai atingir esse objetivo. E aí, quando a gente está falando do outro lado do OKR, a gente define isso, a gente cria uma rota para isso. A gente cria como cada pessoa da equipe, ela vai poder participar da busca por esse objetivo. Aí também, o MBO, ele é feito anualmente, então você define uma meta anual. Sendo que, por outro lado, o OKR, você vai definir uma meta e você vai revisitar ela por trimestres.
Então, trimestralmente, você vai se reunir com todo o time para vocês reverem aquele objetivo e reverem o plano de ação que vocês definiram. Então, como vocês iriam atingir. Aí, depois do outro ponto, o MBO ele é um objetivo privado e ele vai ser direcionado para um público. Então, ele não é compartilhado entre todas as pessoas. Os membros do time, eles têm os seus próprios objetivos, mas ele não é compartilhado entre todo mundo. Já, por outro lado, o OKR, ele traz todo mundo para dentro desse objetivo. Então, ele traz as pessoas para toda a gestão e para toda a definição de como vai ser feito. As pessoas, elas podem dizer como elas podem ajudar, elas podem olhar e dizer qual é a participação dela ali dentro, né? E aí, no outro ponto, ele é diretamente ligado à recompensa, o MBO. Então, você cumpre o seu objetivo para você receber, na verdade, algo em troca. E aí que é quando a gente chega na meta, porque aí, então, você vai mensurar esse objetivo e você vai devolver para a pessoa se ela atingir esse objetivo ou não. E aí, do outro lado, o OKR, ele não necessariamente é ligado a uma recompensa, além do objetivo final, além de conquistar o objetivo final. E no MBO, ele é um objetivo conservador, até mesmo porque você vê se aquilo é real ou não, e se aquilo é mensurável ou não. Então, você, na verdade, vai analisar algo que ele é realista ali para aquela atividade e para aquele objetivo. E, por outro lado, o OKR, ele é para ser um objetivo mais agressivo e um objetivo que ele é inspirador. Então, você tem um objetivo que você aspira por aquilo, você quer realizar aquilo, e ele é agressivo porque você vai rever. Então, assim, se ele for impossível, você vai poder definir novamente os seus objetivos com as pessoas. E por conta disso, então, na verdade, ele acaba sendo um pouco mais agressivo nesse sentido. Até mesmo porque você quer descobrir uma coisa nova, você vai criar uma coisa nova, muitas vezes, né? Então, por isso que eles acabam também sendo mais agressivos, mas ao mesmo tempo inspiradores. Exato. E aí, assim, Desculpa, André. Não, e aí é por isso, essas são as diferenças deles, porque quando a gente fala de objetivos, parece que eles são a mesma coisa, e que é só, na verdade, uma nova versão. O OKR é uma versão atualizada para o mundo da tecnologia do MBO, mas não é bem assim, eles têm suas diferenças. Tem. Bom, então... Inclusive, você falou bastante sobre a questão do Google, né? Assim, no Google também é muito comum, por exemplo, em média, as pessoas, elas atingem ali, né, entre os KRs, de 75% a 80%, 85%. Né, assim, ele é uma meta que não é feita para, assim, os key results, né, ou seja, os indicadores de se você está indo bem ou não, eles não são desenhados para você bater 100%, né, justamente porque, e aí a gente volta aqui para esses princípios, né, que é essa ideia de que, assim, é tentar romper o limite do possível, né, então, assim, eu acho que esse que é um ponto também super interessante quando a gente fala de OKR, é que ele é uma metodologia que ela foi desenhada para, assim, isso não dá, será? Ela tem sempre essa perguntinha por trás, né? Então, assim, é sempre esse desenho dessa coisa de, como é que eu rompo limites que realmente são questionáveis normalmente? E aí, Drá, assim, eu acho que, até te perguntando também um pouquinho, assim, tem que ser 100% um ou 100% outro? O que você acha? Eu acho que não. Na LIP, na própria KPMG, a gente também sempre fala muito isso de sermos agnósticos, né? A gente precisa ser agnóstico. Eu acho que a gente sempre tem que trazer o lado de um, acrescentar no outro, trazer sempre as melhores práticas e ir testando, né? Até mesmo porque o OKR, ele é um teste do MBO. E o próprio Andy Grove, ele fala que, na verdade, quando o OKR foi desenvolvido, ele não era para ser uma coisa fechada, ele era para ser uma coisa que constantemente as pessoas elas poderiam agregar o que elas achassem que fazia sentido para aquela gestão, para aquele método, né? Então, quando a gente está falando dos dois, a gente pode puxar um pouco aqui esse lado de talvez não ser tão agressivo, talvez ser um pouco mais conservador. Se fizer sentido para o seu negócio, sim, que ele seja mais conservador. Então, ele deve ser privado e direcionado para uma equipe? Talvez não, depende de novo do seu modelo de negócio, depende de novo da sua empresa. Então, as metodologias, elas são coisas que a gente tem que ir lendo, aprendendo e entendendo para nossa realidade se elas fazem sentido ou não, para nossa gestão se ela faz sentido ou não. Então, não acho que deve ser um ou deve ser outro. Muito bem. E às vezes dentro da companhia dá para ser um mix, né? Assim, então, ou seja, tem questões, por exemplo, que de fato elas fazem parte da rotina, né? E que a gente, por exemplo, como até voltando àquele exemplo que eu dei, assim, fazer uma boa gestão financeira dos recursos da companhia, MBO funciona muito bem. Sim. Agora, se eu quero, por exemplo, fazer uma transformação digital dentro do meu departamento financeiro, poxa, talvez um OKR seja muito mais interessante, até para poder experimentar muito mais, para poder romper alguns limites,
para poder entrar com, né, com uma transformação que seja ágil, não, né, waterfall, então é bem interessante. Então, antes da gente seguir, né, até para o próximo ponto de como é que a gente de fato coloca isso na prática, tem uma pergunta muito legal aqui, né, do José Roque, exato. Então, mesmo conhecendo os objetivos, é preciso definir um ponto de chegada e como vai chegar. Pois isso está relacionado a resultados econômicos, certo? O que você acha a respeito dessa pergunta? Sim, o objetivo ele vai ser um ponto de chegada. O que eu entendo é que ele tem que ser mesmo, é algo que você aspira e é onde você quer chegar. E por isso ele está relacionado a resultado econômico. Bom, sim, mais uma vez, eu acredito que sim, porque quando a gente está falando do ramo da empresa, uma das formas da gente conseguir mensurar se o nosso objetivo ele é válido também é o quanto de retorno a gente está dando para a nossa companhia. E os objetivos, eles não necessariamente devem estar relacionados ao valor econômico, ao retorno que você vai ter, mas eu acredito que isso seja uma consequência. Então, quando você define um objetivo, por consequência, você também visa o valor econômico que vai vir a partir disso. Mas hoje... Perdão, André. Pode falar. Acho que é muito essa questão de olhar o valor, né? O valor, Sim. Às vezes, econômico, às vezes não. Claro que, no fim do dia, todos os valores, né, também eles são, por exemplo, grandes companhias, por exemplo, você pega as grandes plataformas, por exemplo, né? O Facebook, ele vale muito mais do que o que ele fatura, por exemplo. Assim, então, a gente fala muito sobre esses ativos dessas plataformas em que elas têm um ativo ali, né, de marca, de relacionamento e tudo mais, que é muito, muito interessante. Eu acho que aqui é um ponto, talvez a gente deixar até muito mais claro, tá? Tanto o MBO quanto o OKR, né, o MBO e o OKR, eles são metodologias que elas têm sim o como. Tá? Então, por exemplo, dentro do OKR, os Key Results, eles são sim ou métricas muito objetivas, métricas financeiras, métricas mensuráveis, né? Ele tem que ser um resultado ali que eu possa mensurar, mas também pode ser um milestone. Sim. Mas qual que é a grande diferença aqui? Né, assim, o objetivo do OKR, né, ou seja, a funcionalidade do OKR é que eu estou desbravando um mundo que não sei, nem ninguém sabe. Estamos fazendo algo que pela primeira vez. Então, eu não sei bem exatamente o que é sucesso. Então, eu tenho alguns indicadores para que durante o caminho eu possa ir percebendo se eu estou indo para o lugar certo ou não e possa rapidamente fazer as correções de rota. Dentro do MBO, a mesma coisa. Eu tenho um objetivo e eu tenho indicadores de se eu estou indo bem ou mal neste objetivo. A diferença é que no MBO eu tenho realmente indicadores mais claros. Normalmente são processos em que eles são sim mais conhecidos. Então, eu sei o que está funcionando ou o que não está funcionando, mas eu dou muito mais flexibilidade, mas ambos, sim, têm esse ponto de chegada e o como chegar lá. Sim. A única coisa é que não é travado, não é um único caminho. Você dá muito mais flexibilidade para que as pessoas tenham mais autonomia. E aí, só para a gente respeitar aí também o tempo e a gente conseguir abrir para mais perguntas, muito obrigada, José. Espero que a gente tenha mais perguntas aí também. Próximo slide, por favor. Vamos para a prática, né, André? Vamos dar aí alguns passos práticos como a gente coloca, né? A gente falou muito aqui de como fazer uma gestão por objetivos, né? O que é a gestão por objetivos, toda essa metodologia. Agora a gente tem que entender, então, como colocar isso na prática, como fazer essa execução dentro da realidade. Vamos para o próximo aí, por favor. Por favor. E aí a gente, poxa, aquela nossa animaçãozinha, né? Sim. A gente no nosso PPT, esse balãozinho ele vai caindo ali, né? Estou colocando na prática. O primeiro ponto, e aí aqui acho que é muito importante, né? Assim, toda a estratégia de pessoas começa na estratégia de negócios. Elas andam juntas. Aliás, a gente gosta muito de falar 3 coisas, né? Não existe mais negócio e tecnologia, todo negócio é um negócio de tecnologia. Sim. Não existe mais negócio e pessoas separadamente, todo negócio é um negócio de pessoas. Né? Então, os negócios, eles são realmente hoje pessoas e tecnologia e estratégia. Então, a gente tem que realmente partir desse primeiro ponto e tudo tem que estar casado. Lembre-se que no fim do dia, o que o seu colaborador realmente mais quer é gerar valor, é contribuir.
Você pode pagar um salário fantástico, você pode ter snacks, você pode ter puffs coloridos. Pode ter um prédio com um café de todos os sabores. Exato. Se a pessoa não sentir que ela está contribuindo, às vezes ela sai para ir para uma empresa que está começando, para uma startup, que está trabalhando em casa, que tem um escritório super simplesinho, e as pessoas ficam assim, mas como assim? Porque elas querem gerar valor. Então é muito importante que o primeiro passo seja sempre esse. Tem que se entender muito bem qual é o valor que o negócio se propõe a atingir, e aí realmente ir desdobrando para que as pessoas possam contribuir com isso de forma muito significativa. Esse lastro tem que estar muito claro. E esse é a principal característica de gestão por objetivos. Como eu sempre foco no objetivo e no valor que eu quero atingir, eu sempre consigo entender muito bem a qual objetivo estratégico da companhia eu estou contribuindo. O outro ponto também, que é super relevante da gente trabalhar aqui, é que eu preciso envolver as pessoas na construção de um plano de ação, né? Então, assim, o principal de uma gestão por objetivo não são metas dadas, são metas construídas. Então, esses caminhos, eles são. E eles não podem ser engessados. É sempre, assim, sempre vai prevalecer o objetivo sobre as métricas de como atingi-lo. Isso é muito importante, senão a gente enrijece. E a pessoa fica lá, mas eu tenho prazo de 3 dias úteis para pagar. E você fala, meu Jesus, mas tá bom, né? Assim, a gente tem aqui uma emergência, né? Então, assim, eu preciso garantir essa flexibilidade. O outro ponto é revisitar frequentemente essa estratégia, né? Assim, não dá mais, assim, acho que se é que algum dia de fato deu para a gente realmente achar que a gente faz um planejamento do começo do ano, coloca aquilo no sistema, esquece que aquele sistema existe, só volta quando a gente tem que fazer o inteirinho ou realmente, né, ali a revisão de metas de final de ano. Isso tem que ser vivo, isso tem que estar nas paredes, tem que estar na mente das pessoas. E aqui vem um outro ponto, tá? Gestão por objetivos são poucos objetivos. Se você tem ali, né, dentro da sua metodologia de metas, de objetivos, né, 7 objetivos, 50 indicadores, você não está fazendo gestão por objetivos. Sim. A gestão por objetivos tem que ser um negócio que qualquer pessoa na companhia que você vai sentar com ela e falar assim, quais são os seus objetivos, né, assim, como é que o que você tem focado hoje em dia? Ela rapidamente consegue elencar. Tem que estar na mente das pessoas, tem que estar no dia a dia. Tudo que eu faço, eu tenho que entender como isso se conecta com esses meus objetivos. A gente costuma falar que realmente é um número normalmente de no máximo de 3 a 5, né? Assim costuma ser um bom número para as pessoas conseguirem lidar bem. Até complementando aqui, uma das coisas que eu vi também e li bastante nesse período de Covid, desde que começou a quarentena, que todo mundo a maior parte das empresas teve que começar a trabalhar home office, teve relatos de pessoas que disseram que elas conseguiram se estruturar muito rápido, que elas conseguiram endereçar todos os problemas que elas tinham de uma forma bem rápida, no sentido dessa mudança drástica que a gente teve por conta da Covid-19 e que ninguém esperava e também, ao mesmo tempo, ninguém tinha o controle daquilo, ou culpa daquilo. O OKR apoiou muito nessa parte, porque como eles revisitam constantemente os objetivos, na época que eles estavam revisitando foi a época que começou a Covid, então eles já entenderam que eles precisavam rever como eles iam fazer para atingir os objetivos. Então essa flexibilidade ela é muito importante até mesmo para o que a gente está vivendo hoje, né? De ter que todos nós temos que nos estruturar tão rápido e que quando você tem muito rígido esse processo, ele dificulta muito mais para as coisas acontecerem. E que quando você revisita isso com frequência, ele é muito mais fácil. Essa flexibilidade, ela traz essa possibilidade. Mas é importante que, pra gente também frisar, gente, que isso não é simples, tá? Parece, é muito bonito de se ouvir. Fácil. É um discurso que convence, né? Porque realmente faz todo sentido. Você fala, como a sua mente funciona, essa grande flexibilidade, criatividade, tá? Não é simples. Isso, quando a gente está falando realmente isso na prática, e aí tem muito do outro ponto, é manter a flexibilidade de mudança, significa que toda companhia, ela precisa também ser muito, muito aberta, e as pessoas precisam entender e fazer isso muito parte do dia a dia, esses realinhamentos, porque a verdade é que é muito confortável. Esses acordos imutáveis escritos em pedra são confortáveis,
Eu sei o que eu tenho que fazer e eu executo. E não preciso ficar o tempo inteiro pensando, olhando o mercado, olhando os meus competidores, olhando os meus parceiros, conversando com o meu cliente, entendendo todas essas mudanças, entendendo tudo de novo de tecnologia que está saindo por aí, entendendo, às vezes, disrupções que outras indústrias estão fazendo e que, de repente, eu poderia trazer para cá. Isso tudo dá trabalho, é muito gostoso, é muito prazeroso, mas dá trabalho. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, nas grandes companhias, normalmente, são, né, um processo gigantesco para a gente conseguir alinhar todas as metas. Aí você fala, eu vou mudar alguma coisa só para voltar, né, toda essa cadeia aqui de controle de como é que a gente realinha isso tudo de novo, as pessoas desistem. O que significa que, quando a gente fala de uma gestão por objetivo, a gente está falando de muito mais autonomia na tomada de decisão, de uma liderança que ela também, obviamente, ela olha muito mais para essa agilidade e ela se vê como facilitadora. Então, não é comando e controle, não é eu quero ter o controle de tudo, não é, poxa, eu estou sempre a minha agenda atolada de atividades, eu tenho um papel de execução muito pesado. Isso não funciona num modelo de gestão por objetivos. A liderança, ela precisa estar um pouco mais leve e maleável, para que ela possa observar todas essas mudanças e rapidamente fazer com que esses novos alinhamentos que precisam ser feitos, eles fluam de forma rápida sobre a companhia. Né? Então a gente precisa trabalhar esses alinhamentos, significa que a gente precisa também trabalhar muito relacionamentos, a gente precisa tirar estes silos, as agendas, né? Então existe um trabalho também muito forte de mudança de cultura, né? O outro ponto também muito importante é que ambas as gestões, né, ambos os modelos de gestão por objetivo, elas estão muito pautadas no compartilhar de aprendizados, né? Porque a partir do momento em que eu olho o meu objetivo, mas o como atingi-lo, eu tenho flexibilidade, eu tenho indicadores do que é sucesso, do que é insucesso, mas a prática exata de como fazer, eu tenho flexibilidade. O que significa que eu preciso compartilhar isso constantemente. Todo mundo precisa aprender com todo mundo, né? Então eu preciso realmente trocar isso de forma muito relevante. E o último ponto que a gente queria trazer é criar um ambiente de segurança psicológica. E aqui eu desafio a ler, inclusive, o que é essa teoria. É uma teoria desenvolvida também, né, assim, por uma professora de Harvard. Agora me fugiu o nome, desculpa, daqui a pouco eu olho e coloco aqui no chat para vocês. E que ficou muito forte também e começou a ganhar muito mais peso de novo, né, assim, pelo Google, quando eles foram fazer um trabalho de alta performance, eles foram querer entender o que fazia com que os squads tivessem, alguns tinham altíssima alta performance, tinham um índice de alta performance muito grande e outros não tanto. E aí eles, obviamente, né, o Google começou a cruzar todos os dados possíveis e imagináveis, então eles começaram a falar assim, poxa, vamos olhar então todo mundo que é top school, vamos olhar as pessoas que se têm um bom relacionamento, não, pessoas que têm uma relação só profissional, começaram a cruzar de tudo. Eles descobriram que tem diversos elementos, quem quiser procurar esse projeto, ele chama Projeto Aristóteles, é muito interessante, vale a leitura, mas eles descobriram que o maior fator de alta performance é esse ambiente de segurança psicológica, que ele é basicamente eu poder trazer a minha vulnerabilidade, eu poder assumir o que eu não sei, sem que isso seja mal visto, sem que isso prejudique a minha imagem enquanto profissional. Que as pessoas olhem simplesmente e falam assim, poxa, ok, vamos descobrir junto, ou talvez tal pessoa saiba. Eu não saber algo não significa que eu sou desqualificado para a minha função. E a gente tem nas companhias muito essa questão do suposto saber, né? Eu sabendo ou não sabendo, eu tenho que ter essa couraça de que eu sei. E eu tenho que sempre descobrir tudo muito sozinho. E a gente se isola demais. E, de novo, né, a gente volta para o que é a mente humana. A mente humana, ela aprende com as conexões. É por isso que bate-papos e trocas como o que a gente está tendo agora são tão ricas. E aí o que a gente queria fechar aqui para abrir, né, para mais perguntas é justamente isso. De que no fim do dia, todos esses pontos são importantes, mas lembrar de uma coisa muito simples, né? Isso é feito para o time, pelo time, por o time, né? Então, no fim do dia são pessoas. E se a gente tiver um olhar empático e a gente começar a olhar pessoas como pessoas, e aqui não é nada de abraçar a árvore, mas é respeitar o que a gente tem de melhor. Porque, de verdade, gente, a tecnologia está avançando muito. E somos muito partidários disso. Tudo que a tecnologia pode fazer, deveria fazer. Porque a gente deveria parar de colocar pessoas para agir como máquina, que realmente não faz ninguém feliz.
e realmente dar muito mais espaço para as pessoas usarem o que é único do ser humano, que é esse pensamento complexo, esse pensamento orgânico, essa criatividade, essa responsividade, essa empatia, essa leitura do outro, essa conexão, enfim, toda essa riqueza e essa beleza que a gente traz realmente para a mesa e que de fato faz a diferença aí no negócio, nas organizações, nas famílias, nos relacionamentos, na sociedade como um todo. André, quer colocar mais algum ponto ou abrimos para mais perguntas? Por mim, nós podemos abrir para as perguntas. Eu faço das suas palavras de fechamento as minhas. Eu concordo, você sabe disso, a gente conversa direto sobre esse assunto e, mais uma vez, reforçando, as pessoas são as pessoas que fazem o negócio também, né? Então, a gente sempre tem que colocar elas dentro desse protagonismo que elas também têm nas atividades delas. Então, a autonomia também é muito importante por isso. Perfeito. Tá. Bom, parabéns aí pela aula para nós. Achei bem interessante e eu queria aproveitar aqui, acho que tem algumas perguntas para fazer, também tem as pessoas que estão nos acompanhando, mas eu queria fazer um raciocínio aqui com vocês, né? Nosso segmento é um segmento bastante, eu diria, de processo contínuo e que a gente tem muito essa questão de gestão de rotina, né? Usina, onde mais tem indicador no mundo, o negócio que mais tem indicador no mundo é a usina. Né? Para toda a área da companhia, você tem um indicador que é importante, que se perder 0,10, tem alguns milhões de reais no final, na última linha do balanço, tá? E aí minha pergunta para vocês é o seguinte, né? Como que a gente acopla esses conceitos que vocês explanaram aqui hoje para nós no modelo de gestão atual das empresas, né? E em que áreas a gente conseguiria aplicar esses conceitos, né? A gente conseguiria aplicar nas áreas administrativas, nas áreas de operação industrial, agrícola, quer dizer, esse modelo de gestão, né? A gente consegue acoplar isso nas diversas áreas da companhia ou em áreas específicas? Essa acho que era uma pergunta, e eu queria aproveitar, junto com isso aqui, e emendar também na pergunta do Renato Nascimento, né? Ele também pergunta aqui, né? Quais as etapas vocês definiram como críticas num trabalho de transição para esse modelo de gestão por objetivos? Ou seja, a gente consegue conectar esse modelo de gestão e quais são as grandes dificuldades para isso? Bem, André, posso começar? Pode começar, por favor, eu te complemento. Então, vamos lá. Sim, todas as áreas podem atuar. De novo, assim, o modelo de gestão por objetivos, ele não elimina indicadores, muito pelo contrário, eles também são importantes, né? O que a gente está falando aqui é justamente a gente alinhar aquilo que precisa de fato ser muito bem acompanhado com a flexibilidade. Então, aqui, na verdade, o que a gente está falando e está certíssimo, né, assim, o que você trouxe, então, cada indicador, ele é crítico, né, ele é crítico financeiramente, ele é crítico quanto à segurança, então, assim, eles precisam ser olhados com muito cuidado. Mas quando está indo tudo bem, e essa eu devolvo até a pergunta, né, assim, a grande questão não é quando está indo tudo bem, é quando alguma coisa sai do controle. E aí é neste momento em que eu preciso me lembrar qual que é o meu objetivo final. Qual é o valor, de fato, que eu quero alcançar com esse indicador. Eu acho que esse que é a grande questão. O problema é quando a gente se perde no indicador pelo indicador e esquece o que ele realmente representa e significa para a companhia. Uhum. E esse é acho que a grande sacada da gestão por objetivo é a gente nunca perder de vista o que esses indicadores significam, para quê e para quem e por quê. Isso que precisa estar muito forte na mente das pessoas, né? Porque daí, realmente, quando ele sai de controle, ou quando eu vejo uma oportunidade que ele pode ser ainda melhor, a minha mente, ela realmente conecta com isso. Então, sim, ele pode ser para todas, e ele tem esse papel de realmente a gente, lembra, que fique muito fácil, acho que assim, a gestão por objetivo é a gente trazer um pensamento mais sistêmico, é a gente começar a olhar o todo, então ele funciona muito bem. Pergunta do Renato. Nossa, dá mais 1 hora para responder. Vou ao desafio de tentar responder isso em 30 segundos. Estou passando para o André. Só para fugir. Vamos lá, eu acho que quais as etapas seriam críticas no trabalho de transição?
O primeiro delas é realmente a gente começar a se conectar, eu acho que quais são os princípios da gestão por objetivo. Quando você faz qualquer mudança de transição, né, seja para um modelo de gestão por objetivos, uma gestão ágil, seja qualquer coisa, se perder nos protocolos e esquecer os princípios é muito arriscado. E aí você faz o que a gente chama de porco de batom, né? Você continua com a mesma coisa e acha que você está inovando, mas na verdade você só passou um batom, né? Então, acho que o primeiro passo, para mim, sempre é olhar quais são de fato esses princípios, internalizá-los, entender, né? Realmente ver como que isso acontece. Né? Segundo passo é sempre olhar de fato para a estratégia, e como é que eu consigo realmente me conectar e fazer isso de forma gradual, né? Eu não indico fazer um Big Bang, né? Assim como a gente fala muito aí de implementação de sistemas, quando a gente está fazendo uma questão sobre essa, né? Isso precisa ser experimentado. A verdade é que gestão por objetivos não é algo que você, claro, você estuda muito nos livros, mas você não aprende de fato na teoria, você aprende fazendo. É na prática, experimentando. A experimentação ágil e o loop de feedbacks também é muito importante para esse processo, porque qualquer transição ela sempre vai ser crítica em algum ponto, em algum momento, até mesmo porque você vai acabar batendo de frente com muitos processos e políticas da própria empresa, né? Então, é muito importante a gente lembrar qual é o propósito, o porquê do objetivo também, e a experimentação e o loop de feedback é sempre essencial para que a gente consiga garantir de alguma forma a gente consiga, na verdade, atender rápido esses momentos críticos que a gente tem. Muito bom. Bom, Camila e André, queria agradecer vocês aqui pela palestra, tá? Nós estamos em cima do tempo aqui, e parabéns aí pela aula que vocês deram para nós hoje aqui. Acho que todo mundo gostou, a gente ouviu uma série de comentários aqui bastante construtivos. Gostaria de passar a palavra, então, para o segundo palestrante nosso, de hoje, que é o Luciano, e o Luciano vai falar um pouquinho para nós de eficiência energética ambiental, um novo elemento a ser incorporado no planejamento, né? Acho que é um desafio, né, Luciano, esse tema para o setor. Eu acho que a gente está vendo uma transformação forte no mundo, né, e esse é um assunto que cada vez está mais latente, seja no mundo, ou seja nas empresas, né, principalmente nas empresas de agro, né, e espero que seja também um tema interessante para nós, que você possa contribuir bastante conosco aqui com uma boa reflexão sobre esse assunto. Fica à vontade. Ok, gente, boa noite novamente, é um prazer estar aqui, agradecer novamente o convite, agradecer ao Ailton aí pela coordenação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação, vou conduzir daqui, acho que fica mais fácil. Deixa eu só compartilhar aqui. Dividir aqui a outra tela para a gente não misturar. Tá ok aí? Estão conseguindo ver a tela? Tá tudo bem? Perfeito. Estão conseguindo ver aí, Ailton? Sim, Luciano, estamos vendo. Ah, perfeito. Então, ótimo. Bom, então o que a gente vai conversar aqui um pouco, né? Eu sou, trabalho um pouco mais com dados, com análises do setor, e a ideia aqui, né, como é um painel sobre gestão inovadora, na conversa com a UDOP e com o próprio Ailton, a gente resolveu trazer um tema que é relativamente novo para o setor, e acho que talvez na linha do que a Camila já passou, e o pessoal discutiu aqui na primeira apresentação, eles falaram muito de transformações e desafios que fazem a gente repensar, redefinir nosso comportamento. Então, eu vou falar um pouco aqui de transformações que a gente enxerga, e aí olhando de uma forma mais ampla, né, o setor, transformações que devem promover mudanças no setor, na forma de enxergar o dia a dia das empresas, obviamente, para conseguir fazer frente aos desafios e aproveitar as oportunidades, né? Então, digamos assim, a gente tem um certo link
eles tratando de pessoas, de processo de gestão, e agora aqui a gente olhando um pouco mais o ambiente macro e o setor como um todo, o que a gente está enxergando de transformações pela frente, e que obviamente vão acabar se refletindo no dia a dia das empresas. Então, nós vamos tratar um pouquinho desse tema aqui. Então, como que eu dividi aqui a apresentação, tá? Então, vamos fazer uma introdução muito rápida, 3, 4 slides aqui com uma recapitulação das transformações que essa indústria sofreu nos últimos anos, né? Depois nós vamos entrar nessa onda, na discussão da onda da retomada verde, e especificamente, no caso do Brasil, do RenovaBio, e daí nos itens seguintes nós vamos olhar com cuidado, né, todos os índices e indicadores de eficiência ambiental das usinas e como a gente pode começar a incorporar esse tipo de indicador, esse tipo de diretriz e até conceitos novos no dia a dia do setor, tá? No planejamento, na gestão, nos indicadores. Então, acho que é um pouco dessa a discussão que a gente vai ter aqui, tá? Então, vamos começar de uma forma muito rápida, eu não queria tomar muito tempo, né? Acho que todo mundo que está aí assistindo, está acompanhando, sabe que essa indústria passou por transformações bastante grandes ao longo da sua história, né? E toda vez que ela foi colocado um desafio à frente, né, estabelecido regras claras, a indústria, na verdade, né, respondeu de forma muito efetiva. Né? Se a gente pegar isso aqui, a moagem de cana no Brasil, ao longo desde 1975, primeiro grande desafio, né, para a gente não voltar muito, foi o pró-álcool, como atender lá a demanda de petróleo, o choque do petróleo. Essa indústria, em 10 anos, cresceu 200%. Tá? Depois nós passamos por um processo de desregulamentação, ali no início da década de 90, mudança absurda na forma de atuação do Estado. Um outro desafio é a necessidade de transformação de toda a cadeia produtiva. O setor começou a ter acesso ao mercado internacional de açúcar, hoje tem quase 50% do market share, e, de novo, em 10 anos, a produção cresceu 40%. E mais recentemente, né, aí uns 15 anos para trás, 2003, surgiu o veículo flex e nós tivemos um outro boom de expansão. 10 anos nós crescemos 100%. Então, essa é uma figura mais ampla, com algumas mudanças que aconteceram ao longo da história. Agora, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, e eu não quero entrar em muitos detalhes, é só para trazer um pouco, recapitular um pouco das transformações que aconteceram, dos desafios que foram impostos para essa indústria e das mudanças, das adaptações necessárias para a sobrevivência e ganho de eficiência, né? Vamos olhar com cuidado só esse último período aqui, né? Se a gente pegar os últimos 20 anos, nós tivemos uma mudança muito grande no setor sucroenergético, né? Primeiro, a liberação dos preços, no final dos anos 2000, né? Então, um setor que estava acostumado a ter preço ditado pelo governo, de uma hora para outra, começou a ter contato com condições de oferta, demanda, como precificar matéria-prima, ou seja, um mundo completamente novo, né? Isso foi liberado em 2000, 3 anos depois apareceu o veículo Flex, mais 3, 4 anos esse veículo se consolidou no mercado. Então, um setor que estava acostumado com o preço definido pelo governo, baseado em custo de produção, preço definido em toda a cadeia, de repente entrou no mercado livre. Alguns anos depois apareceu o Flex, que deu uma outra dinâmica a essa precificação no mercado de combustíveis, porque o consumidor começa a olhar com um pouco mais de cuidado o preço da gasolina, todo o abastecimento, não só a hora de comprar o carro. Então, essa decisão é a todo momento. Você tem um outro mercado, uma dinâmica completamente atípica. Hoje nós temos, todas as empresas têm áreas de inteligência de mercado, que era algo que lá atrás era impensável, né? Não tinha essa demanda, não tinha essa necessidade. Foi uma transformação. Se nós vamos para a área produtiva, né, mais para o dia a dia, para a operação, né, nesses últimos 20 anos o setor migrou para novas áreas. Então, plantar cana em Ribeirão, Piracicaba, áreas tradicionais, é muito diferente de plantar cana no Mato Grosso do Sul, em Goiás. Então, isso trouxe um desafio enorme, desenvolver mão de obra, desenvolver serviços, rede de serviços locais, né? A gente às vezes não se dá conta, mas essas mudanças aconteceram de forma bastante abrupta. No meio dessa condição toda veio a mecanização. Então, uma outra alteração, né? Só para a gente lembrar, ali basicamente, se pegar aqui 2005, 2006, tinha 1/3 da área mecanizada, 10 anos depois tinha praticamente 100%. Então, nós estamos falando de áreas novas, mecanização que tem impacto em todo o ambiente de produção.
Então, como que eu vou fazer manejo, conservação de solo, pragas e doenças se alteraram, compactação, que era um problema que não tinha, depois passou a ter, como que eu vou lidar com isso, as variedades, como que vai ter problema de rebrota, não vai. Quer dizer, nós tivemos uma mudança grande, não só na agrícola, na indústria também. O pessoal começou a receber cana com nível de impureza muito maior, um material muito diferente da época da cana queimada. Ainda nessa linha, né, com todas essas mudanças, nós passamos por um período de controle de preço de combustíveis. Então, lá atrás, o governo controlava preço, o mercado liberou e depois controlou de novo, só que de uma outra forma, né, com o objetivo de controle de inflação, e o setor, dentro desse ambiente todo, teve que se reinventar, porque, além de todas essas mudanças, passou a ter restrição financeira para investir em canavial, para investir na indústria, para adotar inovações. Então, um desafio muito grande. No meio de tudo isso aí, nós fomos vendo a bioeletricidade se consolidar como terceiro produto do setor, hoje responsável por 5% da oferta de energia elétrica no país. Então, eu coloquei aqui só um gráfico da oferta de bioeletricidade. Então, eu coloquei aqui só alguns dos fatores que fizeram com que o setor se repensasse, se redefinisse ao longo dessa história recente, olhando só aqui os últimos 20 anos, né? Então, essa é uma indústria, né, que está em constante movimento, seja na área, digamos assim, alimentar, com açúcar, seja na área energética, com etanol, com a bioeletricidade, e daqui para frente, eu acho que a gente vai continuar observando novas alterações, né? Então, quando a gente fala em gestão, nós temos que ter consciência, estar preparado para se adaptar e se reinventar daqui para frente, para que essa indústria se consolide, de fato, como uma fonte de energia barata, seja energia para as pessoas ou seja energia para veículos, para as casas, enfim, no setor energético. Então, o que nós vamos ter aí para frente? E cada um desses tópicos daria aqui uma apresentação. A ideia não é discutir cada um deles, vou pegar um deles para a gente discutir aqui. Então, nós vamos ver aí transgenia, edição genômica. A cana é uma das grandes culturas, digamos, que está mais atrasada, que não entrou nisso ainda. Nós vamos ver novos métodos de plantio, toda a revolução promovida pela agricultura digital, e aí não é só a revolução técnica, mas a revolução de gestão também, porque junto com isso, junto com essa nova agricultura, nós estamos tendo novas demandas por mão de obra diferenciada, um perfil distinto do que se tinha, automação e controle na indústria, novos métodos de análise, né? Hoje nós já temos aprovado aí, por exemplo, análise de cana com NIR em cana preparada, sem precisar de nenhum reagente. Talvez no futuro a gente consiga ter isso, análise de cana na esteira com NIR, né? Nós estamos vendo a consolidação aí de novos produtos, né? Eu coloquei aqui o biogás e o biometano. Então, essa é uma indústria que vai enfrentar mudanças, transformações e desafios nos próximos anos. Isso é importante porque também traz muitas oportunidades, e uma dessas diretrizes, digamos assim, transformadoras, está relacionada à questão ambiental, né? No passado, segurança energética, especialmente no campo energético, era garantir oferta, ter volume, não posso deixar faltar o combustível, com preço acessível. Ao longo dos últimos anos, passou a ser garantir oferta com preço acessível e de forma sustentável. Então, esse terceiro elemento é fundamental para a consolidação do setor como um mecanismo, um instrumento de descarbonização, né, uma ferramenta e um instrumento aí para o Brasil possa surfar nessa nova onda da economia de baixo carbono, né? Agora, mais recentemente, em função da pandemia, né, nós vimos, inclusive, uma série de notícias, reportagens e tal, se consolidando a necessidade de uma retomada verde, né? Então, investimento em energia renovável, redução de emissões, redução de poluição local, e eu acho que o setor precisa se inserir, já está, né? Já, digamos assim, já está no seu DNA, e o dia a dia das empresas vai acabar refletindo isso, né? Esse novo ambiente com essas novas variáveis que muitas vezes a gente não se dava conta até pouco tempo atrás. Então, vem uma discussão de retomada verde
isso traz desafios e traz várias oportunidades para o setor. E aqui, mais especificamente, nós temos o RenovaBio, que não é, digamos, é uma discussão que não está acontecendo agora, uma discussão que aconteceu há 3, 4 anos atrás, a lei já foi aprovada, 2 anos foi regulamentado, e hoje nós estamos com o programa funcionando, né? Então, o que eu queria focar um pouco dentro dessa discussão de retomada verde do setor como um provedor de energia renovável, de descarbonização, então eu queria, daqui para frente, a gente focar um pouco mais nos números e na discussão especificamente desse programa e dessa nova diretriz do setor, não necessariamente só no RenovaBio, né, porque nós estamos falando aqui de um mecanismo, mas eu acho que produzir energia renovável de forma cada vez mais eficiente vai ser o diferencial dessa indústria como provedora de fontes limpas, tá? Então, o que a gente enxerga aqui, olhando nesse contexto todo, qual que é o papel do produtor? O que a gente tem aí de desafio, de oportunidade? Bom, então vamos olhar primeiro o RenovaBio de uma forma muito simples. Eu coloquei um slide aqui, a ideia não é detalhar o programa, a ideia é só fazer uma recapitulação, tá? De uma forma bastante simples, mas via de regra, sim, sem incorporar os outros biocombustíveis, o RenovaBio, a gente vai continuar tendo o mercado físico de etanol, o produtor produz etanol, vende para um distribuidor, esse distribuidor manda para o posto, o consumidor compra, né? E o que a gente tem é uma parte agregada aqui embaixo, que eu coloquei na parte inferior, da apresentação, que nós vamos ter o quê? Uma meta de descarbonização. Então, o Poder Executivo determina qual que é a emissão máxima de gases de efeito estufa no setor de transporte no Brasil, né? Isso tem repercussão em termos de poluição, em termos de concentração de carbono nos combustíveis líquidos. Então, essa é a primeira diretriz do RenovaBio. A gente sabe para os próximos 10 anos qual que é a emissão máxima do setor de combustíveis, quantas gramas de CO2 a gente pode emitir por unidade de energia queimada. Essa meta, né, que é para o Brasil como um todo, ela é desmembrada entre as distribuidoras e se estabelece aí a meta individual. Então, cada distribuidora tem uma meta individual. Se eu tenho uma distribuidora que tem 20% do mercado de combustíveis fósseis, ela vai ser obrigada a cumprir 20% da meta brasileira de descarbonização, tá? Então, com isso, você estabelece uma demanda obrigatória por redução de emissão. Tá? Do outro lado do produtor, e é aí que eu quero entrar depois, o produtor que quiser participar do programa, ele vai se certificar. Então, vai chamar uma empresa de auditoria, vai entrar lá no site da ANP, olhar a RenovaCalc, uma ferramenta que determina quanto que o seu etanol reduz de emissão, se chama uma firma inspetora, ela vai verificar todos os documentos. Esse processo vai para consulta pública, 1 mês no site da ANP, a ANP avalia, se não tiver questionamento, você tem a chancela, é certificado, quantos gramas de CO2 a gente deixa de emitir toda vez que queima 1 litro do etanol produzido pelaquela empresa, por aquela usina. Tá? Então, esse é o processo de certificação que os produtores podem aderir voluntariamente, nós vamos ver que a grande maioria já está participando. Então, você tem aí a demanda, a oferta de descarbonização. E esse produtor, então, essa oferta de descarbonização é materializada na forma de um título. Eles chamaram de crédito de descarbonização, ou CBIO. Então, o produtor certificado emite um título, a distribuidora com obrigação vai lá e compra esse título para cumprir a sua obrigação. Esse título representa 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida. Né? Então, você tem aí um mecanismo, o primeiro título verde aí, brasileiro com essas características. Se eu tiver uma empresa fora do mercado, ela também pode comprar CBIO. Então, se eu tenho uma empresa de outro setor, quer neutralizar as suas emissões, quer produzir um produto carbono frio, e ela vai lá, compra CBIO e neutraliza as suas emissões. Então, esse é o início de um mercado que pode ser bastante grande, e por isso que a gente tem que olhar para ele com carinho. Bom, e se a gente focar, né, nós estamos falando de gestão, vamos olhar para dentro das usinas,
né, que vão se certificar e vão poder gerar título e vender e comercializar esse título, né? O que muda no dia a dia, o que elas têm que começar a olhar com um pouco mais de cuidado, tá? Então, primeira coisa, nós vamos começar a ver alguns termos, que já estamos vendo, né, que não eram recorrentes no setor, começarem a surgir, né? Intensidade de carbono, nota de eficiência energética ambiental, gramas de CO2 por megajoule, né? Primeira vez que apareceu megajoule, alguns produtores ligaram lá para a gente, o que é isso? Análise de ciclo de vida. Então, esses são alguns elementos que começaram a permear as discussões sobre o setor, assim como a TR, eficiência de fermentação, recuperação de fábrica. Então, aqui a gente tem uma transformação, inclusive, na forma de pensar na indústria como um todo, né, da agroindústria como um todo. Então, vamos olhar com cuidado o que são esses elementos e depois escancarar um pouco os números das usinas, onde a gente tem chance de melhorar, o que dá para aproveitar, o que não dá, qual é a repercussão dessa melhoria em termos de receita lá na ponta, tá? Bom, então vamos, primeira coisa, olhar a certificação e eficiência ambiental das usinas. Então, o processo eu não vou detalhar, as usinas vão lá, preenchem a calculadora, dependendo do nível de fertilizante, diesel, que você utiliza, por exemplo, na produção, o seu produto vai ter uma intensidade de carbono maior ou menor. Vamos imaginar que uma usina qualquer foi lá, preencheu a Renova Cálculo, essa ferramenta de quantificação de emissão, e deu lá 20 gramas de CO2 por megajoule. Então, eu sei que toda vez que eu queimo esse etanol, emito 20 gramas de CO2 por unidade de energia, né, porque ela usou combustíveis fósseis para fabricar os insumos produtivos ou diretamente na produção, como é o caso do diesel. Então, o que o RenovaBio faz? Vai lá, olha qual que é a emissão da gasolina. Então, nesse caso, a gasolina emite 87, o etanol dessa usina emite 20 gramas, a diferença deu 67. Então, esse etanol, toda vez que eu vendo esse etanol, ao substituir a gasolina, a gente está deixando de emitir aí 67 gramas de CO2 por megajoule. Tá? Se a gente quiser trazer isso para litro de etanol, que eu acho que é a unidade mais, digamos assim, mais fácil no setor, né, do que a gente falar em megajoule, é só fazer uma regra de 3. Então, coloquei aqui um slide. Então, vamos pegar esse etanol aí, a nota dessa usina é 67, então estou dizendo que ela reduz 67 gramas de CO2 por megajoule, essa é a nota que foi certificada. Eu sei, por exemplo, que 1 litro de hidratado tem 21 megajoules, tem 21 unidades de energia. Se a gente multiplicar aqui uma coisa pela outra, né, nós vamos cortar ali megajoule e vai sobrar ali gramas de CO2 por litro. Então, nessa usina específica, a redução de emissão do etanol dela equivale a 1.438 gramas de CO2 por litro, né? 1,4 quilos de CO2 que deixam de ser emitido por litro de etanol comercializado. Nós vimos que o CBIO, o título que a usina emite, ele equivale a 1 tonelada de carbono, ou seja, 1.000 quilos. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui. 1 litro de etanol reduz 1,4 quilos de carbono. Para reduzir 1.000 quilos de carbono, essa usina específica aqui precisaria de 695 litros para emitir um CBIO. Então, dependendo da sua nota, se você for mais eficiente, você vai precisar de menos etanol para emitir um CBIO. Se você for menos eficiente, você vai precisar de mais etanol para emitir um CBIO. E qual que é o nível de eficiência das usinas nessa questão ambiental específica aqui? Bom, até agora nós temos cerca de 222 empresas certificadas na ANP. Desse total, tem produtores de biodiesel, biogás, tem algo em torno de 200 usinas, e os números que a gente tem são esses daqui. Então, cada barra aí representa uma usina. Nós temos aqui embaixo usinas emitindo um CBIO com 650 litros, e na outra ponta, usinas emitindo um CBIO com 1.800 litros de etanol. Preciso vender 1.800 litros para reduzir 1 tonelada de carbono. Então, o Ailton até falou, olha, a gente tem indicadores nas usinas e fica ali fazendo conta para aumentar, reduzir 5%, 3%, 4%, 10%. Esse indicador específico, nós temos uma variação de 300%. Né? De 600 para 1.800 são quase 3 vezes mais.
tá? Então, esse é um indicador que tem uma variabilidade grande nas empresas, e se tem variabilidade, tem oportunidade de melhoria, tá? Então, esse é um primeiro elemento aqui. E onde estão as oportunidades? Então, o que explica essa variação enorme das usinas em termos de eficiência energética ambiental, tá? Aqui, obviamente que uma análise detalhada deveria ser feita para cada uma das usinas. A gente até tem um programa lá de benchmarking na Única, congregando indicadores de custo, indicadores financeiros e indicadores ambientais, né, nesse tripé fundamental de sustentação do setor. Quem tiver interesse, a gente tem feito isso com a Única e com o laboratório aqui de análise de dados que eu coordeno. Então, a gente coletar essas informações e aplicar técnicas de análise para que extrair o maior número possível de informações desses dados, tá? Quem tiver interesse, depois, inclusive, eu deixei o contato aí no início da apresentação, mas aqui eu quero fazer uma apresentação, digamos assim, mais geral, só para instigar e para evidenciar a possibilidade de melhoria das empresas, tá? Então, vamos olhar com cuidado os dados dessa certificação. Então, nós pegamos as informações das 200 empresas, todos os indicadores que foram reportados, fizemos um processamento. Eu coloquei aqui alguns slides para a gente olhar com cuidado esses dados. Então, a primeira coisa é essa nota de eficiência. Vocês vejam, aqui nós temos, na média, a nota das usinas foi 57 gramas de CO2 por megajoule, em torno de 60, né? Então, cerca de 30% das usinas, né, estão nesse patamar, mas a gente tem aqui embaixo, né, 30%, agora tem usina aqui com nota de 70%, e tem usina aqui embaixo, 4% da amostra, com uma nota de 46 gramas, uma nota muito ruim, precisa de muito mais etanol para gerar CBIO, e obviamente vai ter menor receita com CBIO. Então, a primeira oportunidade de melhoria aqui está relacionada à gestão e controle. Então, várias empresas, em grande medida na cana de terceiro, mas também algumas na cana própria, elas não preferiram não apresentar as suas informações para comprovar os seus dados. Então, na área agrícola, se você não consegue comprovar o seu dado, você pode se certificar com um dado padrão, que é uma penalidade. Então, pega-se um produtor médio e estabelece um pênalti. Então, muita gente tem nota mais baixa porque não tem esse controle, não apresentou, não tinha, pelo menos no momento, controle e gestão dos dados para apresentar. Então, a primeira fonte aqui de melhoria dessa questão ambiental, para emitir mais CBIOS, está relacionado a minha controle da minha produção e, obviamente, informações para comprovar isso para a empresa de auditoria. Então, esse é algo importante para aqueles que ainda estão usando um pedaço da produção com perfil padrão. Bom, outro elemento que a gente viu é o tal da elegibilidade. Então, para participar do RenovaBio, a propriedade não pode ter suprimido vegetação nativa depois de 2 de novembro de 2018 e precisa estar com o CAR ativo, não pode estar com o CAR inativo, tá? Então, na média do setor, é um índice alto, 92% das propriedades foram elegíveis, estão dentro do RenovaBio, agora tem 8% que está fora. Algumas dessas propriedades, porque você não tinha essas comprovações. Então, aqui também tem um espaço para melhoria. Na média, é pequeno, né? Nós estamos falando aí 92% de elegibilidade, mas você tem aqui nessa ponta, né, usinas com 0 de ganho, e no outra ponta, usinas que, se conseguirem comprovar que essas áreas, essas propriedades são elegíveis, aumentariam o número de CBIOS em 60%. Então, é muita coisa, né? Então, nós estamos falando também de gestão e controle da produção, ter informações para comprovar que aquelas áreas são elegíveis. Então, tem usina com ganho de 60%, essa é uma outra fonte. Hoje, na média do setor, nós precisamos de 840 litros de etanol para emitir um CBIO. Se toda a área fosse elegível, esse 840 vinha para 780 litros. Então, nós teríamos um ganho médio aí de 8%, essa é uma outra fonte de ganho para as empresas, tá? Bom, e quando a gente começa a desmembrar um pouco esses dados, nós podemos olhar as emissões na parte de transporte. Então, isso aqui é um histograma, quanto que emite em média na área de transporte. Então, 2 gramas de CO2 por megajoule.
né? Então, esse é o número médio. Aqui embaixo a gente tem o histograma. Quem emite menos de 2, de 2,1 a 2,2 e assim por diante. A gente vê aqui que 80% das empresas, na área de uso e transporte do produto, tem um nível de emissão entre 2,5 e 2,7 gramas de CO2 por megajoule, ou seja, tem uma concentração grande aqui, porque a grande maioria transporta via modal rodoviário. Então, aqui não tem grandes possibilidades de ganho, tá? Bom, se a gente vai para a industrial, para a fase industrial, o nível de emissão é muito baixo, 1 grama de CO2 por megajoule, então o transporte era 2. Tem uma certa dispersão, então 50%, mais de 50% das empresas têm um nível de emissão bem baixo, mas tem possibilidades de ganho, e principalmente aqui a grande diferença está relacionada a se a empresa cogera, exporta energia ou não exporta, tem alguma coisa de mix de produção, depois nós vamos ver com cuidado. Então, assim, tem possibilidade de ganho, mas o nível de emissão é baixo. O principal impacto, e isso já é a percepção do setor, é na área agrícola. Então, transporte a gente emite 2 gramas, na indústria 1, na agrícola 24, na média das certificações até agora, tá? E aqui tem uma variabilidade muito grande, né? Então, tenho 30% das empresas que estão na média, mas tem gente com nível de emissão muito acima da média que pode reduzir, né? Então, aqui, de fato, tem um esforço grande. O primeiro esforço é desagregar dados padrão, né? Usar a minha informação na hora da certificação e depois, obviamente, otimizar o uso de insumos e recursos. Se a gente desagrega isso aqui, nós vamos ver também variabilidade dentro de cada input da área agrícola, tá? Então, isso aqui, por exemplo, o uso de nitrogênio. Cada pontinho desse representa uma usina que foi certificada, que a gente tem quilos de nitrogênio por tonelada de cana. Na média, deu 1,74 quilos de nitrogênio por tonelada de cana, mas se a gente olhar aqui do lado, ó, os 20% mais eficientes estavam usando 1,4, os 80%, quem está lá nos 20% menos, 2 quilos por tonelada de cana. É óbvio que aqui é uma análise simplista, a gente está olhando todo mundo igual, cada um tem condição de clima e solo totalmente diferente, inclusive de tratos, tá? Nós estamos fazendo uma avaliação só mostrando que existe uma variabilidade e a possibilidade de melhorar, tá? Então, isso acontece com o nitrogênio. No caso do calcário também, se a gente pegar aqui o coeficiente de variação dessa amostra, 45%, então isso aqui o uso de calcário pelas usinas, empresa por empresa, então aí quilo de calcário por tonelada de cana. Se a gente vai olhar no diesel também tem uma mudança muito grande, né? Então, os 20% que consomem menos diesel usam em torno aí de 4 litros de diesel por tonelada de cana, ou se certificaram com 4 litros de diesel por tonelada de cana. Muitas vezes ele usa menos na área que ele certificou com dado primário, e na área com dado padrão tem um pouco mais de informação. A gente até está refazendo esses números só com os dados primários, tá? E tem lá na frente gente consumindo 6 litros de diesel por tonelada de cana. Então aqui nós estamos falando da questão ambiental, mas obviamente que isso também tem reflexo na questão técnica e econômica, né? E por fim, eu coloquei aqui rendimento industrial, então litros de hidratado por tonelada de cana. Então, tem a gente nessa safra que certificou aí produzindo 70 litros de hidratado por tonelada de cana e outros com um número aí passando de 90 a 100 litros por tonelada de cana. Então, você tem aqui efeito de rendimento industrial, efeito de quantidade e qualidade dessa cana, quantidade de ATR da cana. Então, tem uma série de elementos que podem ser aperfeiçoados, tá? A dúvida que fica vale a pena fazer isso? Qual que é o impacto disso na receita? Até que ponto eu vou conduzir esforços para isso, tá? O nosso entendimento é que sim, porque qualquer ganho que se tenha, como o Ailton falou, 1, 2, 3, 4%, vale muito a pena. O que a gente fez aqui foi colocar aqui mais 4 slides fazendo essa análise de impacto, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nós pegamos, eu e a equipe que me ajuda, né, nós pegamos aqui uma usina de referência para fazer a simulação. Então, uma usina aí com 3 milhões de toneladas, fechou a safra com 138 quilos de ATR, e aqui para facilitar que produz 100% de hidratado. Então, estou pegando uma usina aí de 250 milhões de litros de hidratado. Mói 3 milhões, vai tudo para hidratado, tá? E que tem parâmetros de eficiência médios
estabelecidos pelo Consecana, usei os parâmetros do Consecana, e o uso de insumos caracterizados pela ANP como uma usina típica. Então, pegamos uma usina de 3 milhões, 100% hidratado, que tem coeficientes médios do setor. Tá? O que a gente fez? Bom, receita com CBIO. Receita com CBIO vai depender do preço desse CBIO. Então, nós variamos aqui na vertical o preço do CBIO e vai depender da nota da usina. Tá? Então, aqui, se a usina é mais ou menos eficiente. Então, se a gente fizer isso, no eixo aqui vertical, nós colocamos preço líquido de CBIO. Então, nem entrei nós não entramos na discussão de tributo, etc. Vamos imaginar já preço líquido para facilitar. Então, variando de R$10 a R$65. E aqui a nota de eficiência da usina, variando de 45 a 70 gramas de CO2 por megajoule no potencial de redução. Então, o número médio hoje que a gente está observando do setor de nota e de preço de CBIO daria aqui para essa usina uma receita próxima aí de R$5 milhões. Então, essa seria a receita adicional com a venda de CBIO. E aí é possível fazer análise de sensibilidade. Se o preço do CBIO, ao invés de ser R$15, R$20, fosse R$50, esse número passaria para 15 milhões. E também, se o preço não alterasse, mas essa usina, ao invés de ter uma nota de 60 gramas de CO2 por megajoule, se ela tivesse uma nota de 70, né, esse número aqui aumentaria R$1,5 milhão, R$2 milhões de receita. Se a gente dividir essa receita adicional, que é pequena, se você imaginar a receita bruta total da usina, por tonelada de cana, nós teríamos o mesmo quadro, tá? E aqui a receita por tonelada de cana. Então, na média, olhando os números preço de CBIO e nota hoje, algo em torno de R$2 por tonelada de cana, podendo, obviamente, chegar a R$6, R$7, R$8, dependendo do preço do CBIO e dependendo da eficiência da usina. Né? Então, se a gente pensar em termos de receita, comparar com a receita total, como eu já falei, não é tão grande, a diferença, digamos assim, é pequena, perto da receita total. Agora, o que a gente precisa lembrar é que isso aqui é receita líquida, né? Isso aqui é um serviço ambiental que, em teoria, está me gerando quase nada de custo, né? Então, R$2 por tonelada de cana, se a gente comparar com o EBIT médio do setor, ou seja, a margem operacional média do setor, esse aqui é o histórico do que a gente levanta lá de balanço, né? Então, tem aqui 2.000 balanços, então, margem média operacional em torno de R$10 por tonelada de cana, aqui R$14 nas últimas safras, nós estamos falando R$2 por tonelada de cana. Se a gente fizer essa comparação com a margem, assumindo que aquilo lá é receita líquida, de fato, aí você tem uma representação razoável, 10, 15, 20% de representação comparado com a margem operacional, com o EBIT por tonelada de cana. Então, eu acho que é um elemento que vale, de fato, ser olhado com cuidado. Tá? Então, essa é uma análise que tem que ser feita. E, por fim, para a gente fechar, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos cada um daqueles índices que são incorporados na calculadora, que calcula a eficiência das usinas, e variamos ele em um desvio padrão. Por que eu não fiz 1%? Porque variar 1%, talvez, de uso de diesel seja mais fácil do que variar 1% de rendimento industrial ou vice-versa. Então, para padronizar, aquilo que tem mais dispersão, um desvio padrão é maior, aquilo que tem menos dispersão, o desvio padrão é menor, então a gente fez um desvio padrão. Então, o que aconteceria, por exemplo, essa usina de referência precisaria de 709 litros para emitir um CBIO, tá? Se aumenta o rendimento industrial em 1%, preciso de menos etanol para emitir um CBIO. Se aumenta a exportação de energia elétrica em um desvio padrão, né? Se eu aumento a produtividade sem alterar a quantidade de insumos que eu coloco por tonelada de cana, quase não tem grandes alterações. Agora, se eu aumentar a produtividade sem mexer no insumo por hectare, ou seja, colocar a mesma quantidade e extrair mais produtividade, eu tenho um impacto grande. Certamente, nós vamos ter aí o impacto da produtividade vai estar no meio dessas duas condições, né? E assim por diante, diesel, nitrogênio, fósforo, potássio, nós colocamos alguma daquelas variáveis, tá? Aqui, quanto que isso se refletiria em termos de CBIO gerados nessa usina, e por fim,
quanto que a gente teria de aumento com a receita de CBIO. Então, se eu aumentar em um desvio padrão o rendimento industrial, a minha receita com CBIO aumenta em 9%. Se aumentar em um desvio padrão a quantidade de energia elétrica que é cogerada, que é exportada, a minha receita com CBIO aumenta em 1%, e assim por diante. O impacto maior está aqui na produtividade. E por quê? Aqui ela tem dois efeitos, né? Ela influencia a nota da usina, ela tem uma nota melhor, e ela aumenta a quantidade de etanol produzido e, consequentemente, a quantidade de CBIO que vai ser gerada. Então, nós estamos falando de impacto em torno de 20%. Tá? Então, acho que o que a gente quis trazer aqui, dentro do tempo que foi me dado, para a gente não avançar muito, essa nova consciência de que as questões de eficiência vão permear, deve permear aí o setor, as discussões nos próximos anos, e inclusive a gestão. A gente tem que começar a olhar com cuidado para isso. Ainda é algo, obviamente, nascente, né? Está no oportunidades de ganho para uma indústria que às vezes está trabalhando com 2, 3, 4, 5%. A gente viu aqui uma série de variações relativamente significativas, né? Espaços para melhoria. Então, o que a gente queria trazer aqui para reflexão é esse novo ambiente. Eu acho que, pensando nas empresas, é importante, porque você está olhando receita, está olhando custo, e pensando no setor como um todo, né? Como a gente já falou, esse setor se reinventou várias vezes, e se a gente observar, né, ao longo desses anos, nós reduzimos o preço para menos da metade e aumentamos a produção exponencialmente, né? Então, para a gente consolidar o setor como um mecanismo eficiente aí de redução, um setor eficiente como fonte de energia renovável, enfim, acho que o futuro do setor nessa área energética depende da nossa capacidade de continuar aumentando produção, reduzindo o preço e agora reduzindo a emissão, ou seja, tornando o produto ainda mais eficiente sob o ponto de vista ambiental. Então, acho que essa era a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado, para a gente não extrapolar aqui o tempo. Bom, Luciano, parabéns pela bastante clareza na sua palestra, mas eu queria fazer uma pergunta para você, bastante em linha, né? Nós estamos vivendo no mundo um processo forte de transformação, dentre eles o de mobilidade das pessoas. O que você enxerga o etanol como combustível nos próximos anos, né, dado esse cenário de mudança, principalmente nesse requisito de locomoção das pessoas, né? Eu acho que a gente vai ter uma transformação, é difícil fazer previsões, né? Mas vamos olhar, assim, os fundamentos, né? Eu acho que tem uma série de transformações, inclusive algumas delas trazidas pela pandemia, né, na área de mobilidade, até mesmo a não mobilidade, que é o que a gente está fazendo agora, né? Ao invés de usar o veículo e ir lá fazer um evento ao vivo, estamos fazendo aqui online. E no uso, na tecnologia veicular, nos combustíveis, acho que nós vamos ter múltiplas opções, tá? Então, vai vir o carro a combustão com biocombustível, tem seu espaço, o carro elétrico com célula combustível, etanol, seria, digamos assim, o perfeito ponto máximo que se teria de melhor em termos de redução de emissão. O carro elétrico plug-in vai ter seu espaço, o carro híbrido vai ter seu espaço. Eu acho que o etanol se posiciona muito bem. Hoje, se a gente olhando na análise de ciclo de vida, né, um veículo a combustão, um veículo flex que a gente tem aqui, rodando com etanol hidratado, tem o mesmo nível de eficiência que um veículo elétrico rodando com a energia elétrica produzida, por exemplo, na matriz da Alemanha, entendeu? Então, digamos assim, o nível de descarbonização vai depender muito do tipo de energia que está sendo utilizada por esse veículo elétrico. Então, eu enxergo o etanol como uma parte considerável da solução. Primeiro, porque a gente já tem um nível de eficiência em redução de emissão equiparado aos melhores veículos elétricos com as matrizes que se tem dos países. Então, se olhar lá na China, tem o carvão produzindo energia elétrica para rodar um veículo elétrico. E segundo, porque o etanol acaba fazendo parte de várias linhas de eletrificação. Veículo híbrido está aí, veículo híbrido flex, o Corolla, que a gente já tem aqui, usa etanol. O veículo elétrico com célula combustível pode usar etanol, poderá usar etanol no futuro, a gente já tem um protótipo. Então, eu não enxergo uma coisa ou outra.
eu acho que nós vamos ter várias soluções e vejo muita perspectiva para o etanol para estar entre as melhores soluções, especificamente no caso brasileiro. Tá. Deixa eu fazer rapidinho mais 2 perguntas para você, por questão de tempo, mas eu acho que são importantes aqui para nós, né? Queria falar um pouquinho de CBIO com você, tá? E se empresas de outros setores que não o nosso, né, tenham interesse em neutralizar as emissões, elas podem adquirir CBIOs para isso, né? Essa acho que é uma pergunta. E outra que eu gostaria de emendar para você, a cadeia nossa de produção de cana-de-açúcar poderia ser uma solução para atender esses outros setores? Sim, sim. O CBIO, né, eu acho que a grande vantagem do CBIO é que é um título que tem lastro, né? Então, eu sei que quando eu comprei um CBIO, lá atrás tem 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida, né? Então, tem um processo de auditoria feito por empresas super reconhecidas, tem o crivo da ANP e depois tem o crivo da própria sociedade, porque isso aí fica um mês lá aberto com todos os dados públicos. Eu fiz aqui, digamos, um pedacinho desses dados, mas a gente tem uma série de análises, todas essas informações são públicas, a sociedade está lá para avaliar isso. Então, passou por esse processo e tem lastro, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a gente não tem nenhum tipo de restrição legal para isso. Então, hoje, uma pessoa física pode ir até uma corretora e comprar CBIO, e também uma outra empresa de outro setor, né? Então, eu tenho lá uma indústria que quer neutralizar emissões, né? Ou ela tenta, eventualmente, comprar biogás ou algum processo diferenciado, ou plantar árvore, enfim, mas uma outra possibilidade é comprar CBIO. Eu acho que é algo que está aí prontamente disponível, representa 1 tonelada de carbono e ela consegue produzir um produto, digamos, carbono neutro, com esse auxílio do setor. O setor descarbonizou aqui e ela se apropriou do outro lado. E aí a gente tem, de fato, um mecanismo de precificação. Eu acho que esse mercado, iniciando com a distribuidora, é importante, né? Você precisa de um start, mas a expectativa é que, aos poucos, ele também seja integrado por outras empresas que não as distribuidoras, que a parte compradora também apareça, pessoas físicas e indústrias. Ótimo. Acho que tinha uma pergunta nessa linha também do Salib, acho que você já respondeu. Bom, dado o horário, então eu gostaria de agradecer, né, ao público que nos assistiu aqui nessas quase 2 horas aqui de evento, né? Acho que foram 2 temas bastante importantes para o setor. Acho que são temas que a gente olha para frente, são temas inovadores para o nosso negócio. Eu gostaria de, primeiro, né, me despedir do André. André, boa noite. Boa noite, Ailton. Muitíssimo obrigado aí pelas apresentações. Obrigado você. Camila. Obrigada, boa noite. Boa noite, Ailton, boa noite, Luciano, Rosângela, André. Obrigada novamente aí pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite a todos vocês nos assistindo. Obrigada pelas perguntas também. Boa noite, Luciano. Gente, boa noite, mais uma vez um prazer. Ailton, André, Camila, Rosângela, participar aqui, muito bom. Legal. Bom, e eu gostaria também de agradecer ao DOP pelo evento, né, e a todos vocês que participaram desse painel comigo, né, na verdade, que contribuíram para o painel. Para mim foi uma aula, acho que sempre bastante didático, acho que foi uma noite bastante produtiva. E, Rosângela, obrigado pelo convite, por moderar esse painel, fico muito feliz. Acho que a UDOP está no caminho certo, acho que esse evento mostra o sucesso, né? A gente está inovando e nas empresas com a pandemia a gente tem inovado diariamente, né? Acho que o painel foi bem interessante porque esse ano é um ano bastante desafiador para o setor e, de uma certa forma, nós estamos reconstruindo a forma de se comunicar, de se interagir, de gerar conhecimento para as pessoas, né? E de entregar o resultado, né? Acho que isso é importante. Então, gostaria de agradecer, parabenizar pelo evento e dizer que eu estou muito honrado de ter participado desse painel com o André, a Camila e o Luciano, e também gostaria de agradecer ao público que nos assistiu
nessa noite. Acho que tem várias mensagens aqui agradecendo a vocês, agradecendo a qualidade das palestras. Então, muito obrigado a todos e passo a palavra a você, Rosângela. Obrigado. Obrigado, André, Camila, muito bacana mesmo, um novo modelo de gestão, que não é um modelo de gestão, assim, de moda, de modismo, né, é algo que já está há algum tempo no mercado, mas que poucas empresas brasileiras sabem, né, e utilizam isso. Então, como o nosso evento é um seminário de inovações, nós procuramos trazer para a sala de gestão de negócio um novo modelo, né, para conhecimento dos nossos gestores, que serve para todas as áreas das nossas usinas, né. E também, contribuindo para isso, já que o painel era de gestão inovadora, né, o Luciano veio mostrar que é muito importante a gente começar a olhar agora, dentro do planejamento das nossas usinas, a questão do aproveitamento da eficiência energética, né, seja para gerar mais recursos diretamente pela energia gerada, mas também pelos créditos de CBIO, né, e achei muito legal, Luciano, aquele seu último slide, que você dá a receitinha, né, que muita gente eu vi que queria saber se eu mexo nessa variável, se eu mexo nessa outra variável, quanto de CBIO a mais eu posso ganhar, né, então foi muito legal aquele slide lá. E Luciano, muito obrigado mais uma vez por sempre estar nos apoiando, trazendo conhecimentos inovadores para o nosso público, tá? Obrigado ao público do chat também. E Ailton, muito obrigado pela sua atenção, por estar nos ajudando nessa noite moderando, fazendo com que a gente traga mais conhecimento para o nosso público, né? Para os nossos gestores, para os nossos profissionais das usinas. Muito obrigada. Amanhã a sala de gestão de negócios começa o dia às 8 horas, com a palestra TI Inovando no Setor da Bioenergia. Vai ter algumas apresentações muito interessantes e um debate sobre inovações também. Esperamos vocês amanhã. Tenham uma boa noite e obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Agronegócio. Uma atividade que nos move, que está em nosso dia a dia e em nossos lares. Um agro que tem muitos rostos e muitas mãos. 1 em cada 3 brasileiros trabalham no setor. Pessoas que transformam o Brasil. Brasil, um dos maiores produtores do mundo. 1/5 do nosso PIB é agro, que é também cerca de 50% das nossas exportações. Somos os maiores exportadores mundiais de soja, açúcar, café e suco de laranja. E tudo isso atrelado a novas tecnologias e o compromisso com a sustentabilidade, gerando empregos, inspirando inovações, aproximando pessoas e criando conexões. O agro é mais que uma atividade, é nosso motor e nossa missão. Por isso, em todas as etapas da jornada do produtor, nós estamos lá. Seja na hora de planejar, plantar, cuidar ou colher. Do produto ao plantio. Do manejo à colheita. Em casa ou na fazenda. Dentro e fora do campo. Conectados. E motivados pelo desejo de colher sempre melhores resultados. Unindo esforços, trocando conhecimentos, inspirando pessoas e ajudando a alavancar cada dia mais o agronegócio. Syngenta e você, conectados. Oi.